Tá, Pode gravar e dá para todo mundo aí o depois. pessoal me chama, me lembra. Obrigada. Não, bem lembrado, bem lembrado. E aí a gente vai dividir dessa forma, né, nesse tempo que a gente vai ter aí, 45, 50 minutos, no máximo, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente acredita, como a gente enxerga essa retomada e vai abrir para vocês falarem, tá? A hora que precisar, eu quero falar uma coisa, a gente tem um chat que eu estou aqui do lado vendo, por isso que eu estou com o computador aberto e o telefone, fica mais fácil com o telefone só, a gente não consegue. E tanto eu, quando estiver falando, a Thaís ou a Gisela responde. Enfim, a nossa ideia aqui é ter uma conversa para trazer visões e pelo menos vocês tirem uma coisa ou outra nova. Eu não tenho dúvida, pelo que eu já ouvi, eu já conheço, que eu ouvi agora, que vocês já estão bem antenados, fazendo todo o possível para sair desse momento e que impactou todo mundo, né? Bom, vou falar da minha primeira parte aqui, estou só ajeitando ainda as coisas. Gente, todo mundo foi impactado nesse momento, né? A gente não teve gente que não teve impacto, a gente está olhando todas as áreas, todos os departamentos, todos os setores, enfim, todos foram impactados porque o mundo viveu uma crise de mobilidade, né? A doença que veio bloqueou a mobilidade. Então, a gente não tinha noção quão importante era a nossa mobilidade. E não existe, eu, como especialista em planejamento, não existe nenhuma empresa, nenhum consultor, nada que o mundo tivesse preparado para um planejamento nesse nível. Não conheço nenhuma empresa. Quem disser que já tinha isso pronto, eu, infelizmente, vou dizer que eu não acredito. Porque nada esperava que acontecesse isso de uma vez só, do jeito que pegou e como a gente vai ter que conviver com isso, tá? Não tem essa historinha de que, daqui a tal dia que a gente ainda não sabe quando, vai mudar tudo e tudo volta ao normal, a gente vai sair na rua, todo mundo feliz. Não vai acontecer. Na minha visão, isso não acontece mais. A gente vai ter agora reacomodações ad eterno, né? A gente está passando assim por um hiato aí do ponto de vista de negócios, que esse hiato é o grande segredo do ouro, né? Ou seja, quem souber o tamanho desse hiato vai ganhar na loteria sem jogar nenhum bilhete, porque esse é o que está todo mundo discutindo. Eu tenho participado de milhares de rodas, tem um movimento muito grande aí do turismo chamado Supera Turismo, eu sou um dos que participa, né? Desde o começo, eu participo do conselho que tem o presidente da TAM, o presidente da Gol, enfim, eu estou bem antenado com o que as pessoas estão pensando e não existe esse cara que vai te dizer o hiato, que vai acabar em tal período, isso não existe. O que a gente tem que estar preparado é o que a gente vai falar aqui hoje. Eu não sei quando vem, mas eu sei como eu vou agir quando vier. E essa é a hora de retomar essa estrutura, essa estratégia, essa é a hora de retomar essa força de várias pontas que a gente vai falar aqui. Bom, então, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é o que eu coloquei para mim mesmo. Como empresário que foi mega ultra surpreendido, né, e teve que mudar seus planos de vida pessoal, seus planos de vida financeiro, emocional, enfim, tudo, né? Como eu falei no final, há 15 dias acometido aí uma doença que nunca sabia nem que existia, a gente achava que só acontecia no não sei aonde e acontece com a gente, cara. Então, mais ainda eu digo a vocês que a gente tem que estar preparado para nossa mente, né, individual aqui. É aquela história do avião que vocês conhecem bem. E por que o avião fala que primeiro, né, numa queda, você tem que botar máscara em você para depois nos outros? Acho que esse é um momento muito importante. Se você não tiver a sua autodefesa da inteligência emocional, sua mente, seu corpo e até o bolso não tiverem resolvido, você não vai conseguir salvar quem está perto de você, família, empresa. Então, a primeira coisa que eu digo é, já estamos aí há mais de 100 dias, então eu tenho certeza que todo mundo já agiu de certa forma aí, mas continua agindo primeiro em você, gente. Se vocês não estiverem bem, não vai dar para segurar ninguém. Então, a primeira coisa é cuide de você. E aí, entrando na questão do marketing de retomada, eu, Thaís e Gisela, a gente pensando, cara, gente, o que a gente vai entregar de tudo que a gente conhece para esse momento do turismo que a gente ama tanto e que a gente está tão perto disso, né? Eu só tenho negócios no turismo, toda a minha área de educação, que eu trabalho hoje é 100% focado no turismo. A gente tem milhões de novidades para frente, mas esse não é o foco. Então, a gente acredita muito nesse mercado. E aí a gente pensou em juntar um pouquinho do que a gente conhecia, os três, e a gente falou, vamos falar para eles e para o mercado inteiro o que a gente pode sugerir de retomada. Então, o primeiro ponto da retomada, dos 10 passos, é entender primeiro que tudo mudou, como eu falei. Nenhum planejamento teria condição de prever o que aconteceu. Segundo, aconteceu com todo mundo, gente. Todo mundo aconteceu isso. Então, hoje não tem mega, pequenos e micro, não. Todo mundo zerou a sua receita. A gente atende de todos os tamanhos de empresa, que a gente acredita na visão das pessoas e não no tamanho.
Inês sabe muito bem disso, a gente não tem problema nenhum com o negócio de tamanho, pelo contrário, a gente quer dividir o nosso conhecimento para todo mundo. Mas os grandes zeraram as suas receitas, assim como quem é bem menor e quem é bem menor. Então não tem isso. Todo mundo zerou e está todo mundo se preparando para isso. Então a gente tem que pensar primeiro foi com todo mundo e que eu tenho que olhar isso com uma oportunidade, cara. Se caiu todo mundo, por que eu tenho que olhar que eu sou o perdedor? Não, eu posso buscar coisa nova. O problema é esse, assim, uma grande empresa comprou o Brasil e aí só ele vai se dar bem no mercado em crescimento. Não foi isso que aconteceu. Caiu todo mundo e todo mundo agora tem novas chances. Né? O bolo diminuiu, ok, mas que fatia você tinha do bolo antes e agora você tem chances iguais para buscar fatias do bolo diferentes que você não tinha. Então, pensa dessa forma. A cabeça é positiva, não é Lúcio, negativa. A gente não. Fala, Zé. a gente combinou que ia ser, pessoal, um bate-papo aqui, então, para o Lúcio colocou uma questão que eu acho importante dividir. A gente conversa com empresas que falam que os clientes dela que eram da curva A hoje estão na C e alguns que eram da C estão na A. Né? Primeira coisa, como o mercado mudou. Então, aquele cliente que não era dado nem muita atenção a ele, hoje ele é o cliente que está mais comprando dentro de algumas empresas. E eu digo isso do mercado também. Né? Hoje, algumas empresas que eram bem menores estão faturando até bem mais do que empresas que eram maiores, que a gente vê isso. Né? Então, é uma coisa que é importantíssima botar isso na cabeça, que é a hora de quem está assim, e quem está faturando mais e tudo, é a hora de se preparar. Então, só queria fazer esse adendo, Lúcio. Excelente, Zé. Foi muito bom essa sua visão e até para ratificar aquilo que eu falei, dizendo assim, olha, acaba com essa história de que eu sou isso, eu sou aquilo, ninguém é mais nada e todo mundo é tudo, ok? Eu quero estar no meio de quem é tudo, não de quem é nada, porque as chances estão iguais agora, né? Não tem esse negócio de quem tem mais dinheiro, menos dinheiro. Quem tem mais risco está se virando como pode, quem tem menos, enfim. O importante é essa visão, como a Angela falou. O cliente que nunca me comprava e eu não dava atenção a ele, esse cara é o cara que está me salvando o meu arroz e feijão agora. E aí, eu faço o quê? Então, a gente não pode ter mais preconceitos. Isso é um ponto importante. Então, a gente tem que Só ter... responder a Rafaela. Rafaela, o ramo realmente de atuação, o ramo que a gente conversa mais é o turismo mesmo, tá? E quando o agenciamento, principalmente. Então, quando eu estou falando sobre isso, que a gente escuta falar, a gente escuta isso dentro do turismo mesmo, e a gente também recebe muito, a gente sabe de muitas coisas que acontecem nas empresas, porque as empresas nos procuraram muito esse tempo para conversar, pelo histórico que a gente tem de consultoria. Então, a gente vê realmente que tiveram empresas que tiveram resultados assim até negativos, bastante negativos, até por conta de reembolso e tudo mais. Então, quando a gente fala que zerou para todo mundo, zerou mesmo, zerou geral. E no caso, quem tinha estruturas maiores penaram mais do que quem não tinha estruturas grandes. Né? Então, tem muita empresa aí que tem muita condição de sair na frente por conta disso. Tá bom? Verdade. Lúcio. A gente, por exemplo, de live, eu acho que eu já fiz aí umas 20 lives. Somando eu, a Thaís e a Gisela, já está quase 50, 100 lives. Então, que a gente participou, a gente está bem antenado e a gente já atua diretamente no mercado do turismo. Depois a gente vai abrir para vocês também colocarem visões aí para a gente poder ajudar. Mas, e então, só para fechar essa primeira parte, a gente tem que entender que agora é o tempo de novos pensamentos. Né? Aquilo que a gente pensava, a gente tem que reacomodar e pensar diferente. Como vocês estão fazendo aqui, por fazer live sobre comida de um país. Caramba, chamou a atenção de 4, dos 4 eu peguei, vendi uma, vendi 2, eu marquei meu nome, por fazer uma live, cara, enfim, um movimento gera movimento, novos pensamentos geram novas oportunidades. Né? Primeira coisa, novos pensamentos. Segunda coisa, novos métodos. Eu tenho que vir com coisas novas. Como eu fazia, não dá mais para fazer. Agora a gente tem que pegar o melhor do que eu fazia e fazer diferente. Novos métodos de fazer o que eu fazia. E, por último, são novas atitudes, ou seja, ter mais positividade, ter mais otimismo, ter mais iniciativa. Essa história de que, não, eu estava em casa e aí por isso eu estou esperando. Não espera, gente. O que mais eu fiz nesse momento como empreendedor, e para mim a gente não tem diferença nenhuma, eu estou aqui exatamente o mesmo problema em empresa pequena também, como a grande maioria das empresas do Brasil. Eu e a Gisela, a gente apanhou bastante para reinventar o nosso negócio. A primeira coisa que a gente tomou a decisão lá atrás, 100 dias atrás, a gente não pode ficar parado. Se a gente ficar parado, a gente não é lembrado. Se a gente não for lembrado, a gente não é visto. Se a gente não for visto,
ninguém vai comprar nada da gente, seja quando o mercado voltar. E a gente fez isso e as coisas já começaram a voltar em abril, melhor em maio, melhor em junho e, com certeza, melhor em julho. Logicamente que os comparativos do ano passado já a gente esquece. A gente tem que comparar com o mês anterior e ficar muito feliz com um pequeno crescimento, né? Bom, então, primeiro passo para a retomada, a gente tem que, e aí depois a gente pode pensar em o que a gente passa para vocês aí, para vocês acompanharem. Na verdade, no final, eu acho que a gente vai passar um site que a gente montou do marketing de retomada, que tem tudo que a gente está falando aqui de uma forma mais organizada, né? Então, o primeiro passo da retomada, a gente é sobre faça uma avaliação 360 graus, eu vou explicar onde. Para isso, gente, essa avaliação 360 graus ela é necessária a gente avaliar tudo que a gente estava fazendo antes da pandemia e agora o que a gente vai fazer na retomada. O primeiro ponto é, essa avaliação 360 graus tem um método que a gente usa que é a estrela dos resultados. Uma estrela tem 5 pontas, certo? Então, a primeira ponta que a gente tem que avaliar, primeira, qual é o cenário mundial? Ou seja, mundo, Brasil, o estado e onde eu moro. Então, você traz até a sua localidade. Lúcio, o que eu faço com essa informação? Você tem que olhar como é que está a regra da questão da pandemia, como é que está a abertura de economia, de começar a se reposicionar olhando o mundo fora da sua casa. Não tem nada a ver ainda com turismo, tem a ver o mundo com o mundo, ok? Então, eu estou em São Paulo, como é que está aí? A regra é que São Paulo ficar mais 10 dias, mais 20 dias? O que já voltou, o que não voltou? Como eu posso movimentar? Quem é que está mais? Enfim, como é que está o mundo? Primeiro ponto da estrela 5 pontos. Segundo ponto, aí sim, eu tenho que avaliar o mercado do turismo, meu segmento. Então, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, o que estão falando sobre o mercado, o que os fornecedores estão falando sobre o mercado, principalmente fornecedores, o que as lives estão falando, tem que acumular muita informação sobre o mercado. Quais são os setores que já estão demandando viagem há muito tempo, e tem muitos setores demandando viagem já há muito tempo. Uma coisa é você levantar informação, outra coisa é você atuar no nicho, ok, gente? Primeiro você tem que levantar informação. Quanto mais informação, mais oportunidade. Terceiro ponto da estrela é cliente. Eu tenho que entender o perfil do meu cliente, olhar para toda a minha carteira, não interessa se ele comprava comigo há um ano atrás, há 2 anos atrás, revisitar minha carteira, começar a reencontrar essa carteira, como eu falei. Agora, o cliente quer de vocês consultoria, principalmente de protocolo de segurança, consultoria de retomada de oferta de viagem, como ele fazia o que ele estava querendo fazer. A gente não sabe quando, mas de que forma. Então, tem muita informação que vocês agora são imprescindíveis para o cliente. A gente fala, a Gélia Thaís, que nunca o agenciamento de viagem do bem, profissional como vocês são, ele nunca vai ser tão forte como agora na retomada. Essa é a nossa visão, né? Porque o cliente vai precisar exatamente de você, porque ele não confia só entrar num site e ler que o hotel voltou e que o hotel tal, que o resort tal tem um protocolo tal. Ele quer ouvir você dizer que ligou para o hotel e teve cliente que foi. A sua figura agora é muito importante, gente, muito importante. Então, escute os clientes e fale com os clientes. O quarto ponto é, você precisa reavaliar o seu negócio. Cara, como é que era o seu negócio? Você tem um CNPJ, você tem um site, você tem uma rede social, você tem, não interessa se eu tenho uma pessoa na equipe, se eu sou sozinho, se eu tenho 10, não estou falando isso. Você tem que olhar o seu negócio como negócio. Como é que ele se comunicava, qual era a imagem que eu passava, enfim, reavalia todo o seu negócio. E o quinto ponto, não menos importante, para mim, dos mais importantes, é, diante de tudo isso, eu tenho que reavaliar a intraavaliação. Eu como dono da empresa, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que saber de novo que eu não sabia? Que habilidades novas? Por exemplo, imagina que eu tinha uma agência com 5 colaboradores, demiti os 5, eu estou sozinho para fazer tudo. Puta, eu não sabia como é que eu delegava lá para um menino lá, bonzinho lá, a parte de mídia social. Uma habilidade que tem que se fazer nova. Eu tenho que ter um curso de mídia social para eu fazer o que o cara fazia. Então, que habilidade nova você tem que fazer para manter o seu negócio e para refazer o seu negócio? Então, é você se entender. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos que eu preciso melhorar? E que habilidades eu preciso ter novas para tocar o meu negócio nesse novo cenário? Uma coisa é tocar um negócio sozinho, de um jeito, com uma demanda alta. Outra coisa é tocar um negócio sozinho com a demanda baixa. Outra coisa é tocar um negócio que ele estava com muita gente me ajudando, seja parceiro de fora. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Gisela e Thaís, querem falar alguma coisa desse primeiro passo?
Não, na realidade, eu vou falar um pouquinho, então, só voltar um pouquinho aí quando eu for falar um pouquinho sobre planejamento, mas eu não quero atropelar as coisas, não. Thaís. Eu quero só complementar que eu também sou muito otimista em relação à carreira, à profissão de agente de viagens, né? Nos últimos anos, o que a gente mais escuta? Ai, a profissão vai acabar. Ai, as OTAs. Ai, agora? Eu acho que agora é um momento de recuperação, de resgate da credibilidade da profissão. Eu acho que a pandemia, lógico, tem mil situações negativas envolvendo a pandemia, principalmente a nossa gestão financeira, né? O que aconteceu com as nossas empresas. Porém, pense só nas pessoas que precisaram de ajuda para voltar. Então, e pense só em quantos argumentos positivos a gente não tem agora para trabalhar no nosso marketing, na nossa divulgação, com quem já é nosso cliente, focando novos clientes. Então, eu vejo como uma grande oportunidade, né, de a gente olhar isso e trazer a valorização da nossa profissão novamente. E eu penso que a Unave tem um papel bastante importante nisso também. Além de todo o trabalho que já é feito por vocês, buscando as parcerias estratégicas, parcerias financeiras, parcerias de negócios, olha a força que as agências de viagem, que os bons agentes de viagens, acho que isso é importante a gente falar, né? Que os agentes sérios de viagem têm agora para construir uma imagem ainda mais solidificada e ainda mais forte. É isso aí. A Veridiana falou um negócio aqui, a gente acredita no atendimento mais humanizado. Veridiana, completamente. Eu sou um cara de pessoas, a Gisela, a Thaís também. Eu tenho uma frase que eu adoro, que eu tenho falado nos últimos anos, antes até de pandemia, eu acho que agora ela está mais forte que nunca. Quanto mais tecnológicos, mais psicológicos a gente vai ter que ser. Quanto mais tecnologia, mais humanizado a gente vai ter que ter, porque o cliente ele vai entrar em contato com a gente quando ele não confiar na tecnologia. E essa é a hora que a gente está pronto para isso. Ele está olhando nos sites, mas não confia para viajar. Ele quer ouvir de gente que vai humanizar o processo. Pode falar. Vou até complementar, muito relacionado a isso que você disse, né? Tem um livro chamado Megatrends, que era de um futurista, ele foi escrito ali no ano 2000 e ele falava high-tech, high-touch. Quanto mais tecnologia, mais humanização. E quando a gente fala de serviços, a gente precisa ter essa humanização. O turismo ele não pode ser visto como uma commodity, né? Como um litro de álcool em gel que eu vou comprar na farmácia ou que eu vou mandar entregar na minha casa. A gente tem esse lado consultivo muito forte, agora ainda mais forte. Mas eu não vou ficar dando spoiler, não. Daqui a pouquinho eu conto mais sobre isso. É que a gente se empolga aqui, gente. Tem que tomar cuidado, né, Lúcio? A gente é conversador. Mas e só pegando esse gancho da Thaís da credibilidade, gente, não deixem que ninguém diga um diferente. Vocês são muito importantes para esse negócio chamado turismo. Vocês são o elo desse negócio, tá? Ainda mais agora vocês são um elo de confiabilidade, porque o cara vai olhar várias pontas da viagem, mas ele vai ter em você o cara que está olhando nele. Eu já falo há muitos anos que um grande agente de viagens é o cara de solução, de consultoria para a viagem do cliente, ok? Ele tem que olhar o cliente em primeira mão, depois a viagem, o roteiro dele e, por último, o produto. Produto, todo mundo, o cliente conhece tanto quanto a gente. Agora, entender esse momento agora, ele já não conhece mais. Porque o produto mudou, o produto tem protocolo de segurança, tem uma série de coisas que ele já não conhece mais. Ele quer entrar em contato com gente que está ali o dia a dia. Enfim, fechando esse tempo. O segundo passo dos 10 que a gente entende a gente precisa fazer um reposicionamento geral no nosso negócio. E como é que a gente faz esse reposicionamento de uma forma bem simples? Primeiro é entender estratégias. O que são estratégias? São formas de atuação, né? Como é o meu posicionamento? Eu sou uma empresa de serviço, de alta qualidade, de consultoria. Tem aquela história de, cara, eu sou consultoria mesmo ou eu sou um operador de viagem? A nossa sugestão, a minha incisiva é não dá mais para ser operador de viagem. O operador de viagem já passou, embora nesse momento existe aí uma situação interessante para operar a viagem na hora que o cliente está com medo de viajar. Então, você é um cara importante falando sobre operação de viagem, mas você tem que ser um consultor para falar sobre operação de viagem. Então, eu vi que, acho que foi o Duda, que ele começou no nosso bate-papo antes, ele falou, olha, eu estou falando bastante sobre viagem, sobre protocolo, fiz uma live para falar como é que estão o hotel tal. Isso é importante, atrelar a imagem de vocês, né, a alguma situação que gere qualidade, que gere confiabilidade, gere autoridade, mais do que nunca agora é importante. Então, reposiciona,
cria estratégias de consultoria. Vocês são consultores para o cliente e de solução para ele. Não interessa. Não é a solução que no passado você estava com um bocado de gente para atender, não conseguia atender, e você ia fatiando ali a mortadela no queijo, no pão, que a grande maioria aqui, eu sei que estava fazendo isso também, porque existia uma demanda reprimida e a gente tinha que selecionar quem eu atendia para converter. Hoje não acontece mais isso. Você tem tempo para gastar com o seu cliente, então você gasta antes dele. Não espere ele te entrar em contato. Entre em contato você com ele, tá? Você tem muita informação importante para passar para ele. Então, faça uma avaliação do que a gente chama de 5 P's. Então, primeiro, P. Reavalie o seu público-alvo. Para quem você vendia? Né? Será que para quem você vendia o cara que hoje vai começar a retomar a venda? Eu sei que a Unave tem um perfil de lazer. Mas será que a gente não conseguiria juntar uma outra coisa nesse... Será que a maioria internacional, será que eu vou ter que me reacomodar para um turismo doméstico, rodoviário? Poxa, mas eu não sou bom nisso. Mas repensa o seu público-alvo, principalmente para aqueles que estão comprando. Tem gente já com necessidade. Viagem corporativa é uma necessidade que devagarinho a tendência que o mercado tem estudado e falando que vai voltar muito mais rápido o mercado corporativo doméstico até do que os outros mercados. Mas é uma questão também de foco. Mas reavalia quem é o público-alvo, entendendo o segmento da viagem dele, a persona, como alguém falou aqui, é muito importante fazer retrabalho de persona, a gente vai falar mais disso. 2, segundo ponto, segundo P, produto e serviço. Os produtos que eu vendia e serviço, agora eu não posso reacomodar, não posso reaver. Por que eu não posso vender só tal? Gente, tem muita gente hoje vendendo só consultoria de roteiro e viagem, não emitindo mais nenhum bilhete. E aí o cara faz toda uma situação, não estou dizendo que é uma coisa fácil, mas é uma coisa que já se fala há muito tempo, que tem gente fazendo e ganhando dinheiro já. A gente acompanhou aí gente fazendo isso, só vendeu a consultoria de construir o roteiro, os protocolos de segurança do roteiro. O cliente nem viajar esse ano não vai. E os clientes estão pagando por isso. Não estou dizendo que isso é fácil, estou dizendo que isso a gente tem que pensar fora da nossa caixa. Produtos novos, serviços novos. Terceiro ponto do terceiro P é a minha estratégia de preço, principalmente naquele que é o meu serviço. Eu cobro pelo meu serviço, não cobro pelo meu serviço. É uma discussão antiga já. A gente tem que revisitar ela com mais calma e mais maturidade agora e rever nesse momento, tá? Os clientes estão entendendo um pouquinho da profissão e agora estão necessitando de uma forma diferente, estão entendendo coisas novas, o que no passado se parecia um tabu. O preço é uma delas. Propaganda, eu não vou me aprofundar, só que eu quero sugerir o seguinte, que você precisa avaliar a forma que você propagava o seu negócio e onde propagava, e agora tem que revisar tudo de novo. Não existem certezas nesse negócio agora de novo. Ah, não, bota dinheiro no marketing digital, tá tudo certo. Não existe isso. Também não tem de bater em porta, até porque não tem nem porta para bater mais. A gente precisa revisitar a nossa propagação. E, por último, não menos importante, eu tenho que entender sobre pessoas. Meu quinto P é que recursos humanos eu vou trabalhar, seja numa equipe direta, numa equipe indireta, numa terceirização, numa associação como essa de vocês. Então, que recursos humanos eu preciso? Porque você precisa mais do que nunca de recursos humanos. Você não precisa ter do jeito que você os tinha, mas você precisa de recursos humanos. Tá? Então, que tamanho eu preciso, que quantidade, que níveis de competência, eu preciso revisitar isso. Ok? Então, esse é o segundo ponto aqui do reposicionamento. Querem falar alguma coisa dela, ou Thaís? Eu posso seguir? Então, eu queria colocar aí nesse tema que uma coisa que antigamente a gente fazia muita divisão entre a parte de B2C, que é do consumidor final, e a parte B2B, que é a venda para negócios, venda para outras empresas, mas que no fundo agora vocês vão ter que olhar para o consumidor, que é o humano atrás de tudo isso. Então, não interessa se vocês estão vendendo para corporativo, não interessa se estão vendendo para lazer, não interessa se é um incentivo, no final vai ter um humano comprando. E uma coisa que a Rafaela falou aqui, é que ela viu que o corporativo vai demorar mais a voltar. Realmente, o corporativo ele tende a demorar um pouco mais a voltar a ser o que era, mas a necessidade das empresas de comprar, ela existe. E o que está se falando muito no mercado hoje, Rafa, é que os viajantes vão ter mais voz. Tá? Então, as empresas elas vão procurar escutar mais as pessoas que viajam dentro da empresa e deixar eles mais à vontade de dizer eu quero ir ou eu quero não ir.
obviamente, isso vai ter que durar um tempo, porque a empresa precisa ter pessoas que viajem, embora não precise ser agora, porque ainda está sendo tudo muito estudado. E até tem algumas coisas que as empresas aí podem ser até responsabilizadas e tudo. Então, está sendo tudo muito, muito visto nesse sentido. Mas o corporativo, ele vai voltar também, mesmo que de pouquinho, ele vai começar a voltar aí logo, logo. Posso fazer só pegando... Só um complemento, desculpa, Lúcio. Vou dar um exemplo real, tá? A gente, na Business Factory, atende a rede Blue Tree de hotéis. E a gente tem alguns hotéis que já reabriram, né? A gente tem a parte de comunicação, assessoria de imprensa, enfim. Alguns hotéis já reabriram. Um desses hotéis fica em Caxias do Sul. Caxias foi uma daquelas cidades que abriu rapidamente e agora precisou fechar de novo por questão do aumento do número de casos, né? Existe a liberação de atuar com 50% de ocupação e o hotel chegou ali a 40% de ocupação na sua primeira semana de abertura. Por quê? As pessoas precisam muitas vezes viajar, né? Eu conversando com a gerente geral do hotel, até para entender um pouquinho melhor o cenário, o mercado e tentar ajudar ali os outros hotéis que vão reabrir, outros clientes que a gente tem, o que a gente escutou, eu falei, me conta um pouquinho o perfil desse público, né? Que eu acho que é importante a gente entender isso agora. Quem é que está comprando? Bom, eles têm desde clientes habituês que só ficam hospedados lá e que precisavam ir para visitar a família e médico e esperaram o hotel reabrir, porque já tem a confiança e tem a credibilidade na marca. Depois eu vou trazer uns cases, vou mostrar uns vídeos, umas informações para vocês. Eles têm gente, por exemplo, eles estavam com uma equipe de uma empresa de comunicação visual que estava fazendo uma nova comunicação ali na cidade, até por conta da pandemia. Então, olha só como a gente consegue captar ali algumas linhas de atuação. Tem situação também de pessoas que não querem voltar para casa, né, porque estão trabalhando fora. Teve gente que viajou a trabalho porque algumas indústrias não pararam, então eles precisam viajar. Então, para eles, foi acima da expectativa na primeira semana de abertura. E com uma procura, em termos de reservas, muito grande em relação ao que eles esperavam. Por isso que eu vou construindo sempre uma visão otimista ali da situação, né? Porque a gente Não, com vê certeza. Quem vai a gente lá no Superaturismo, só para colocar a gente no Superaturismo, a gente praticamente tem uma reunião por mês com esses conselheiros aí, que é o presidente da TAM, presidente da Gol, tem o presidente lá da Unidestinos, tem o presidente da Localiza, enfim, das grandes empresas de logística. E o que eu posso dizer para vocês aí, até vi um comentário aqui da Cristiane, que a Gabriela Otto colocou lá do corporativo, e a Gabriela é uma pessoa que eu admiro bastante. Cada um, lógico, não existe aí, nem esses caras que estão na ponta, eles têm a bola de cristal para falar quem vem primeiro. Agora, o que eu posso dizer, que eu ouvi deles, discuto praticamente todo mês, é que, assim, primeiro consenso, o mercado brasileiro volta primeiro. Primeiro consenso de todos, tá? Então, as chances que um estudo que existe é que até o final do ano o mercado brasileiro deve chegar aí a 40%, 70% do que se fazia antes do Covid. É um dos estudos, tá? Segundo, o mercado internacional só mais na frente. Lógico que você vai ter pequenas aí viagens esporádicas, como vocês já estão vendendo aí, muito mais aí para o início do ano que vem e para frente. O mercado de lazer é uma incógnita. Por quê? Do mesmo jeito que vai ter gente que vai pegar o carro e vai pegar o fim de semana que já não aguenta mais ficar em casa no hotelzinho do lado, uma certeza que eles têm é que o lazer vai ser vendido muito mais no âmbito regional, né? As pessoas vão pegar o carro e vão fazer suas viagens a lazer nos hotéis. Está aí uma oportunidade para vocês. Ou seja, agora, talvez a Gabriela, não sei como é que ela colocou esse ponto, mas a dificuldade do corporativo vai ser quando a gente fala em eventos. Aí sim, existe uma situação bem complexa que mexe a parte de eventos de uma forma completamente diferente das outras pessoas, né? O corporativo viaja negócio de um jeito, o evento é outra coisa. Aí os estudiosos também estão, e a gente está junto nesse grupo de estudos pensando isso também, por conta de várias questões. Questão da mobilidade dentro dos locais, a questão do isolamento, a questão do transporte, da aglomeração, enfim, os eventos híbridos são uma série de coisas e isso vai ser diferente. Realmente é o último mercado que os estudiosos e a gente acredita que vai acontecer, né? Mas vamos lá. Então, Inês, queria falar alguma coisa, né, Inês?
Não, eu ia comentar, você falou a nossa dificuldade maior, nós temos duas dificuldades, que a gente debate muito no grupo. Primeiro é quem vender, né? Porque devido a essa crise, a gente trabalha normalmente com fornecedores, né? Operadoras, que eu acho que tem, e eu sou uma que brigo com quem compra direto, assim, brigo, né? Eu digo que se a gente reclama do passageiro que compra direto, a gente fechar direto, a gente está fazendo a mesma coisa que os passageiros. A gente está tirando a operadora, que é o que faz parte da cadeia, e é por quem a gente grita. O Lúcio, ele sabe que ele fez na minha empresa, eu tenho grandes grupos, e eu faço através de operadora porque eu preciso ter alguém para gritar. Isso sou eu. E eu falo para o meu pessoal isso, né? Que se você fechar tudo direto, você está fazendo exatamente o que os passageiros fazem quando compram na internet. Então, a gente tem primeiro esse problema que a gente não sabe quem vai estar bem daqui a 3, 4 meses, porque está feio, né? Vocês estão vendo, manter os funcionários com um pouco, né, expediente. E o outro problema que a gente está vendo foi o que você deve ter acompanhado, o Lúcio, o Aldo, que ele é do Supera, que foi fazer uma viagem técnica e quase foram massacrados. Porque é um absurdo. E ainda fui eu que insisti muito, porque a gente conversa praticamente todo dia, e porque eu acho que ele está muito ativo, eu acho que é um dos donos de operadora que está mais se mostrando, né? Que está estreitando o relacionamento com os agentes. E eu falei, por favor, filma desde a hora que você entra no aeroporto, como é que você faz, como é que vai estar dentro do avião, como é que está o receptivo. É importante para a gente saber, para poder passar para o cliente. E eles tiveram que ir embora antecipado, foi super maltratados pelas pessoas nos comentários, que as pessoas estão muito más. E eu acho que as pessoas estão... A gente está vivendo num momento muito difícil, porque as pessoas já são más, né? Agora parece que a coisa está mais aflorada. Então, já falaram que ela tinha sangue nas mãos, a parte... Imagina, gente, sabe? É uma loucura isso. Então, por exemplo, você vende os clientes podem até querer viajar, mas eles ficam com medo, porque as pessoas acham que, não, eu estou em casa, como é que você está viajando? Pô, sabe? Esse caso foi uma coisa bem interessante, eu não vou gastar muito tempo por conta da questão aqui, mas eu quero falar só um minutinho sobre isso. A gente planejou exatamente com essa sua visão, Inês. A visão de que, olha, não somos nós, nem vocês, nem ninguém do turismo que diz quando o cliente viaja. É a necessidade dele com a coragem dele, ponto. Né? E, logicamente, se ele tiver o dinheiro, para. Então, a partir disso aí, a gente começou a ver muita gente viajando, e um dos pilares do projeto é, primeiro, mostrar que existe aí um protocolo de segurança para que as pessoas, quando se sentirem seguras, que elas vão fazer sua viagem do jeito que elas quiserem, seja pelo motivo que for. E a gente estava vendo muita gente viajar, o destino, que é uma das 7 maravilhas do mundo, que foi Foz do Iguaçu, abriu, e aí falou assim, vamos fazer uma viagem. Os parceiros do projeto, o próprio hotel e a própria parque lá, falaram, vem que a gente resolve tudo por aqui. Então, foi tudo numa situação de muita parceria. Todo o roteiro foi feito antes, exatamente com filmagem. O projeto foi para mostrar protocolo de segurança. E o que aconteceu? A gente teve uma situação de comunicação aí que gerou, o principal problema foi ali entre algumas pessoas que não eram do movimento, que eram com relação à questão lá dos blogueiros, né? A gente tinha os influenciadores que a gente depois entendeu que existia aí uma... Era com ciúmes, uma rivalidade. Vamos pensar assim, de uma forma bem branda, uma rivalidade, e aí um deles entrou e soltou um pavio dizendo que era genocídio e tal, e aí imagina. A gente terminou a viagem, eles voltaram um dia antes, a gente conversou, fez um texto aí dizendo que a gente, nosso intuito era esse e tal, de mostrar ao turismo e ao passageiro que, sim, quando eles quiserem viajar, existe aí todo um protocolo que a gente mostrou, e que se alguém teve alguma situação que foi incomodada, a gente pede desculpa, né? A gente não define quem viaja, quando viaja, como viaja, a gente só quer mostrar como especialista. Exato, turismo tem que se superar e tal. E passou e tudo passou, entendeu? Paciência, né? Tem gente, cara. Tem gente que você vai falar, eu tô entregando. Os clientes, a gente não pode falar para viajar agora, não, porque eu também acho. O que eu aprendi disso terreno, sem saber se você está ofendendo a pessoa ou se você está
mostrando ou se a pessoa se sente ofendida por você estar oferecendo. O que eu aprendi disso e passo para vocês, tá, gente? Uma sugestão, sempre. É que vocês não devem parar de falar sobre viagem, mas vocês não devem instigar. Compra isso aqui que é tranquilo. A função de vocês nesse momento é, olha, É só falar. se você precisa viajar, liga para a gente, porque eu vou te dizer como, aonde, com que nível de segurança, o que você pode fazer, o que você talvez não deva fazer. Então, assim, a escolha da viagem e o momento é o seu momento. A gente está vivendo tal momento da saúde e tal. A você, se você tiver, nós somos o seu parceiro para, pelo menos, minimizar a sua situação de risco, que ela existe. Então, ninguém vai fazer venda, mas vocês estão fazendo um apoio de venda. O cara que vai viajar. Então, é a mesma coisa que a pessoa fala assim, eu vou entregar comida na rua, você tem um genocida saindo que você está impactando gente. Não, estou salvando gente. É diferente, né? Mas cada um tem uma forma de ver. Mas aí, voltando aqui. Bom, passo 3, gente, aqui, ó, o terceiro passinho aí dos 10. Esse é um ponto bem interessante, né? E a gente tem depois um curso que a gente fala muito sobre isso, de uma forma mais prática. Então, faça o upload, ou seja, lembra quando a gente está dentro do Google Drive, a gente faz o upload do arquivo? Então, faça o upload dos seus reais diferenciais. Por mais que a gente pense que a gente fala tanto do nosso negócio, mas todo mundo, todos que estão aqui, nós também, tem uma dificuldade grande de conseguir escrever os nossos diferenciais. Se eu perguntar para você assim, por exemplo, Aline, quais são os seus reais diferenciais? Me fala 5 diferenciais. 1, 2, 3 você vai falar, e tal, depois você já gagueja no quarto, e tem gente que já gagueja no primeiro. Isso não é porque você não tem diferencial, é porque você só não os escreveu de uma forma estruturada. Então, a coisa mais importante nesse momento agora é as empresas querem voltar a pensar em viajar, as pessoas também querem pensar e elas querem procurar parceiros que tenham diferenciais claros. O cara que domina tal coisa, o cara que tem diferencial, porque existe muita oferta de gente hoje, né? Lógico, menos que tinha antes do Covid, mas existe muita oferta de gente dizendo que faz tudo. Que a gente precisa, como sempre, mostrar o diferencial. Então, a primeira coisa é, o mercado e o cliente precisa saber quem é você, o que você faz, como você vai fazer a diferença para ele. Porque quem faz o que você faz tem muito. Então, é importante que ele saiba realmente o que é isso. Então, depois disso, você tem que escrever 5 reais diferenciais. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês todos aqui fazem um diferencial e não sei como é que vocês escrevem isso. Sou uma empresa 24/7. O que quer dizer isso? Eu sou uma empresa que atendo 24 horas por dia, 7 dias na semana. Todo mundo faz isso aqui, eu estou errado. Isso é um diferencial, gente. É um diferencial competitivo. Por que eu não estou lá? Por exemplo, eu sou uma empresa focada em entender e atender os protocolos sanitários na retomada. Pô, isso é um diferencial, cara. Eu sou aqui um especialista em roteiro tal. Eu sou um especialista em viagem rodoviária. Quais são os seus diferenciais? Só falar que eu atendo bem, isso não é mais diferencial, gente. Ou você tem isso e você está fora faz anos. Agora, se você fala, olha, eu sou um especialista em agora viagem para país tal que está bloqueado, que tem o nosso tour, por exemplo. Se você é especialista, fale com você. Qual é o seu diferencial? Eu tenho uma tecnologia, tal, eu atendo, tal, eu ajudo a fazer medicina do viajante, por exemplo, que é um ponto muito importante hoje, né? Então, medicina do viajante, o Fleury tem coisas sobre isso. Você pode ligar para lá e saber como é que eu indico um cliente para fazer, por exemplo, um diagnóstico, uma avaliação. Ele tem que fazer uma viagem de todo jeito. Como é que ele vai aí? Como é que eu junto doenças pré-existentes com pandemia, com doenças crônicas do passageiro? Então, se você é um diferencial, imagina só, eu sou um especialista em medicina do viajante. Caramba, é um diferencial. Então, lista lá os seus diferenciais, pega 5. Toda a sua comunicação, você tem que argumentar e mostrar isso para o cliente. Então, a gente às vezes esquece isso. E Ney, me fala um diferencial que a sua empresa é. Me fala aí, Inês, um diferencial. Um só. Trabalha em grupo. Em grupo. Eu sou especialista em grupo. E aí você discorre sobre isso. Mas hoje, deixa eu pegar alguém aqui. Que eu seja especialista, eu sou. O que você quer que eu seja? Eu sou. Eu quero vender. Gosto disso. Agora eu me tornei em medicina. Vamos chamar alguém aqui, só para eu já ver uma participação aqui. Cadê? Deixa eu ver. Tem aqui Duda, meu amigo.
Cadê Duda? Duda, me fala um diferencial que você gosta de colocar para os seus clientes, tá? Fora a história do atendimento. Atendimento não é diferencial, é básico. Um diferencial competitivo. Você fala, cara, eu sou bom. Montagem de roteiros de experiência. Olha aí. Sou um especialista em montagem. E aí você vai pegar o seu argumento para isso. Então, vamos pegar aqui mais um só. Aline, me fala um diferencial aí, competitivo. Você falou um negócio no começo, assim, que você gostava de vender viagem e tal. E aí, fala. É a Aline Cobalc, né? Aline Cobalc, que estava no comecinho, desculpa. O meu diferente, eu sou especialista em Tailândia e destinos exóticos. Pronto, aí veja só. Mas é um destino que tem pouca gente, mas quem entrar, pouca gente, do meu ponto de vista, eu falo assim, no macro, né? E tem gente que às vezes fala assim, não, eu vou dizer que eu faço tudo, e aí eu pego o caldeirão desse tamanho. Não faz sentido, gente. Eu sou especialista em Tailândia. Olha, eu estou querendo para Tailândia. Caramba, eu fiquei sabendo que tem uma empresa ali. Você já é um diferencial competitivo. Então, é uma coisa eu sempre falei que o nichado, o nicho é que vai fazer a diferença. Agora, cada vez mais, só que a gente precisa falar sobre isso de uma forma estruturada, que aí a Thaís vai falar um pouquinho mais na frente. Bom, então, a minha primeira parte era essa, né, de colocar os 3 pontos. Então, a avaliação 360 graus, depois o reposicionamento aí, de uma forma estratégica, e, por último, o upload dos diferenciais, tá? É hora da gente preparar muito tudo isso aí. Gisela, com você agora. Vou dar continuidade aqui, tentando dar uma corrida, né, meu sócio? Porque uma hora verdade, Era a minha pergunta. Uma hora Quanto se tempo for temos? 3 passos, em 3. Gisela, você fala em 10 minutos, eu falo em 10. Vamos lá. Gente, negocia com eles aí, vai. Tá certo. Não, pessoal, alguns passos aqui, eu vou falar de 3 passos que são bem ligados a planejamento, tá? O que a gente vê no mercado hoje, e vê no mercado há muito tempo, são as empresas não se planejarem. E isso, o que acontece é que, antigamente, isso era fácil, gente. Era muito fácil, porque o turismo já foi bem remunerado, né? Então, você ganhava do fornecedor, ganhava bem. E você tinha uma margem aí bem grande no que você estava fazendo e você se dava, né, ao direito de botar o dedo, esperar o vento soprar e você ia junto com esse assoprar do vento. O que a gente fala hoje é que as empresas, se elas não se planejarem, elas estão muito fadadas ao sofrimento, né? Por quê? Porque o que a gente conversa também é que a agilidade é quem faz, a mudança ágil é quem faz a diferença de sobrevivência de uma empresa e de até a descoberta de algum, por exemplo, de algum nicho para se estabelecer melhor, para ganhar mais. Quando a gente olha 2019, quem estava planejando 2020, gente, acabou o planejamento. Esse planejamento não existe mais. Esse planejamento ele tem que ser engavetado ou moldurado, né, para daqui a 2 anos você tirar do papel e dizer, opa, superei. Mas no momento não é esse o planejamento que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer um planejamento do que a gente chama de planejamento de base zero, um orçamento de base zero. A gente está recomeçando. Está recomeçando de várias formas. A gente está recomeçando no sentido de que hoje a gente não tem referência do que a gente vende em relação ao ano passado, em relação a 2 anos atrás ou 3 anos atrás, para poder ter uma referência de planejamento. Então, o nosso planejamento ele tem que vir de uma base de vou fazer, que aí eu vou entrar no ponto 2 já, que acaba meus 3 pontos, eles se misturam bastante, que é elaboração de cenários, né? E se a gente está vivendo um monte de serás hoje, né? Será que vai continuar aberto? Será que vai abrir? Será que vai fechar? Vou dar um exemplo para vocês. A gente falou com um cliente hoje que fica em Brasília, que ele falou para a gente que a reabertura dele rendeu 15 casos de Covid dentro da empresa, né? Então, reabriu no momento em que Brasília acabou de pedir estado de calamidade pública. Então, abre, mas fecha. Então, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã.
Então, a gente tem que trabalhar com muitos cenários. E se não voltar no próximo mês? Né? E se próximo mês voltar em 10%, voltar em 20%? E se voltar em 30%? Opa, mas conseguiram a vacina antecipou e a gente vai voltar aí em 50%, 60% até o final do ano, 70% até o final do ano. Quem que sabe? A gente não sabe, mas uma coisa a gente sabe. A gente tem que ter cenários, a gente tem que estar preparado para isso. Porque, mais uma vez, quem age rápido, age melhor. Quem age rápido, perde menos. Se você for começar a se preparar depois que acontecer, como vai ser essa atuação? Será que você não vai perder um mês aí, um mês e meio tentando se preparar para uma coisa que já podia estar preparada antes? Então, quando a gente fala de cenário, façam cenários com retorno do mercado, em 10%, em 20%, em 30%, em 40%. Como é que eu estou preparada para tudo isso? Né? Ah, não, mas dá muito trabalho. Gente, muito mais trabalho dá correr atrás do prejuízo, correr atrás de um cenário que mudou e vocês não estão preparados para isso. Então, o segundo passo é desenvolva cenários para fazer esse planejamento. Tá? Desenvolva vários orçamentos. É importante vocês terem vários orçamentos feitos, né? Como é que eu fico se isso não acontecer em tanto tempo? Né? Será que eu consigo manter minha estrutura? A gente está hoje conversando muito, inclusive a gente hoje já está construindo, pela nossa empresa, a gente construiu um novo modelo de negócio, que é a empresa na nuvem. Tá? A pessoa não precisa mais ter nada físico para poder estar vendendo. Né? Você tem que saber vender de todo lugar. Você tem que saber vender de dentro do metrô naqueles 15 minutos que você está ali. Daquele tempo que você pode fazer dele o que era inútil virar útil. Então, hoje não tem mais isso. Então, tudo tem que ser estudado. Ah, não, porque os meus clientes, eles gostam de ir até a empresa. Vocês já pensaram em ir até o cliente? Né? Não, é porque eles, para desenvolver roteiro, eles gostam de sentar na minha frente. Beleza, quando puder sentar, certo? Vocês já pensaram em ir lá no lugar dele ter que ir, olhar o seu ambiente luxuoso, que vai ter que acabar cobrando bem mais até, para poder sustentar aquele local, do que se você se planejar para ir até ele. Eu estou dando uma ideia de várias outras que a gente tem aqui, a gente tem listado várias ideias de muita coisa. Mas, até porque quando a gente olha para orçamento de empresas, a gente tem sido convocado para olhar para orçamentos de empresas agora, graças a Deus, de novo. Mas, quando a gente olha para isso, a gente estuda linha a linha do que pode ser feito linha a linha dentro da empresa. Então, vale a pena vocês olharem realmente linha a linha dos seus gastos dentro da empresa, o que é que pode ser feito, tá? Porque só colaborando aí rapidinho, expandindo, gente. Não, rapidinho. Expandindo o que a Suzela está falando, olhem muito a questão também, como pelo que eu conheço da UNAV, da questão principalmente das despesas, né, tanto da empresa quanto da pessoa física, né? Já que a gente tem muita gente aqui. É isso. Isso. Então, voltando aqui, a questão do olhar, e até porque quando a empresa menor, foi boa a dica do Lúcio, quando a empresa menor, ela acaba, às vezes, também botando uma coisa junto da outra, né? De onde você tira, às vezes a pessoa tem 2, 3 pessoas na empresa e são da família também. Então, tem que olhar para isso com muito carinho. A terceira coisa que eu aconselho a vocês profundamente é que vocês criem KPIs, que vocês criem índices de avaliação, tá? Por quê? Porque vocês têm que estar olhando para isso o tempo todo. Se eu não vendi o que eu queria vender no cenário 2, eu devo estar no cenário 1. Como é que eu vou fazer? Se eu já estou planejada, eu consigo agir mais rápido. Se eu não estou, eu vou penar um pouco mais, certo? Então, o acompanhamento das vendas, acompanhamento de receitas, até porque talvez, gente, as receitas mudem. Quem sabe se as receitas indiretas, as vindas dos fornecedores, por exemplo, não vão mudar? Ou será que todo mundo acha que nós vamos continuar recebendo dos fornecedores a mesma coisa que a gente recebia e que eles não tiveram prejuízo durante esse tempo também?
algumas coisas vão ser sacrificadas. Então, somente se planejando e acompanhando isso e sabendo os seus números, que é tão importante até para calcular um preço de alguma coisa, gente. Qual é o mínimo que eu posso cobrar para sobreviver e quanto é que eu tenho que vender para sobreviver? Isso aí tem que ser tem que ser números que vocês têm que olhar profundamente. Vocês têm que fazer projeções futuras com esses números. E se eu continuar vendendo isso, daqui a 2 meses, como é que vai ser? Daqui a 1 mês, como é que vai ser? Daqui a 3 meses, como é que vai ser? E ainda digo mais, aquelas reuniões de olhar números, que às vezes eram de 3 em 3 meses, essas reuniões elas vão ter que ser quinzenais, talvez semanais, para olhar os números. Porque, mais uma vez, a agilidade vai fazer com que vocês não percam tanto dinheiro com alguma mudança abrupta. Tá? Eu estou torcendo muito que as vacinas saiam. Tem tanta vacina sendo estudada que não é possível que esse negócio não saia ainda esse ano. Mas vai levar ainda um tempo para todo mundo ser vacinado e retomar do jeito que era. Então, vocês têm que realmente estarem preparados para um recomeço diferente, uma retomada diferente. Eu tenho muito medo de quem olha e diz assim, não, nós estamos aqui, estamos com tudo em cima, não mexemos em nada, porque a gente sabe que vai voltar. Gente, voltar vai. Voltar vai, o turismo não vai parar. Tá? Concordo com a Thaís quando ela diz, e o agente vai ser muito mais requisitado a partir de agora. Concordo plenamente com isso. Tá? Só que ninguém sabe quando. Então, tem que estar todo mundo preparado para essa retomada de várias formas diferentes. Tá certo? Eu vou passar para a Thaís para a gente tentar dar uma espremidinha para depois responder perguntas. Então, de tudo que eu falei, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente vai ficar um tempo aqui depois. Vamos dar o nosso conteúdo mais rápido para poder sobrar tempo para perguntas. Porque pelo que eu já vi de vocês, do curso que eu participei com vocês, vocês gostam de perguntas. Então, a gente vai ficar aqui para mais perguntas depois, nem que a gente tenha que se estender aqui um pouco, tá bom? Thaís, é com você. Obrigada, gente. Bom, como eu ainda não conheço vocês, né? A gente conversou um pouquinho antes de começar. Vou contar primeiro quem é a Thaís, de uma forma, claro, muito rápida, que está longe de ser o mais importante. Minha formação ela é em jornalismo. Eu trabalho há quase 20 anos com marketing e comunicação no turismo. E nesses quase 20 anos eu fiz um MBA em marketing na Fundação Getúlio Vargas, um MBA em gestão estratégica na USP, um MBA de coaching aplicado à estratégia de empresas e estudei management lá fora na Universidade de Ohio. Depois de 17 anos quase dentro de empresa, né, eu decidi abrir a Business Factory, que é uma agência de marketing e comunicação e que agora tem um braço também na parte de desenvolvimento de pessoas, para poder ajudar outras empresas. E tendo como um dos grandes focos de trabalho, que era o que eu sentia muito quando eu precisava contratar uma empresa, que é o lado da estratégia de planejamento, que casa demais com o que a Gisela e o Lúcio também entregam na Force. Também sou professora de pós-graduação, eu leciono na pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, justamente em estratégia, marketing e gestão de serviços, que tem tudo a ver com o nosso mundo, nosso universo do turismo. Bom, caminhando, então vamos só resgatar, tem aqui uma colinha, né? Quais foram os 6 passos até agora, né? Avaliação 360, reposicionamento, upload dos reais diferenciais, planejamento geral, passo 5, elaboração de cenários, passo 6, criação e acompanhamento de indicadores. Bom, a gente tem uma visão muito distorcida do marketing por muitas empresas, né? As pessoas enxergam que o marketing é a divulgação. E aqui a gente está falando de um monte de coisa, não falou da divulgação em si até então, né? Justamente porque o marketing é olhar o mercado e tirar o melhor ali das pessoas para que a gente possa atender bem as suas necessidades. Quando a gente começou a pandemia, a gente parou tudo para pensar ali nos nossos clientes e o que a gente faria com o planejamento, a estratégia, principalmente focada em comunicação dos nossos clientes. E a gente fez exatamente o que a Gisele e o Lúcio falaram. Vamos colocar ali na gaveta, porque o que funcionava até dia 15 de março, esquece, tinha que ser totalmente mudado. E um ponto extremamente importante que a gente orientou as pessoas é, primeiro, abrace o seu cliente. O que a gente quis dizer com isso?
Eu deixei até aqui aberto. A Cristiane trouxe o seguinte, ó, tem cliente que nunca foi na agência e eu sempre fui eu na casa dele. Estes são os melhores. Abraçar o cliente como é que a gente vai se aproximar ainda mais do nosso cliente. Antes, eu acho que foi o Duda quem trouxe, talvez, que não tinha tempo de fazer vídeo, não tinha tempo de fazer o relacionamento, né? Que o foco era tanto ali na venda, que algumas coisas a gente não tinha tempo de fazer. E agora a gente tem que realmente aproveitar que a gente tem um pouquinho mais de tempo para se organizar, para se planejar, para montar toda a nossa estratégia e para falar cada vez mais para o cliente. Mas esse abraçar não significa ligar para ele e perguntar sobre venda. Não. É realmente o que está acontecendo na vida desta pessoa. Né? Então, ele está bem, a família está bem, estão todos com saúde, quais são as preocupações dele? Ele está empregado? Ele teve suspensão de trabalho? Ele está numa condição tranquila? Ele está com filhos em casa? Como é que ele está trabalhando? Gente, é o que a gente conversa quando a gente fala com um amigo. Antes da gente fazer alguma pergunta mais séria, vamos dizer assim, mais profissional, não, eu estou falando com humano, é o que a Gisela trouxe. Antes eu tinha o B2B, tinha o B2C, agora eu tenho humano com humano, não é empresa vendendo para empresa, nem empresa vendendo para pessoa, você, um ser humano, falando com outro ser humano. Então a gente tem realmente de gerar esse trabalho em conjunto. E aí tem algumas palavrinhas da moda que a gente tem que tomar muito cuidado, que as pessoas já estão cansadas, mas tem uma que não posso deixar de dizer, que é a resiliência, a empatia. Então, de eu me colocar ali no lugar do outro. Eu ia ficar satisfeito se alguém ligasse para mim e falasse, e aí, você quer comprar uma viagem? Não vai fazer sentido algum. E entendendo a realidade da pessoa, entendendo se é o momento, você pode sim perguntar, e aí, mas agora, como é que você vai fazer? Como é que você está aí em férias com as crianças em casa? Elas vão ter férias? E vocês, continuaram trabalhando? Vocês vão ter férias? Olha, tem alguns caminhos que, se você quiser, você pode aproveitar. Entendeu? Aí você entra com a sua consultoria, com o seu olhar. Porque se você começar a falar de viagem também, ele vai querer saber o que vai acontecer, para onde eu vou, quando que eu vou poder viajar para fora, quando que eu vou poder fazer o que eu fazia os resorts. Então aí é o momento que você tem realmente que ter muito conteúdo e estar muito antenado para você poder orientar. Mas antes de orientar, você precisa saber se é o momento. E esse entendimento se é o momento é só nessas conversas um a um para você descobrir. Outro ponto importante que a gente escutou bastante é, eu não tenho o que falar agora, porque eu não vou vender nada. O que eu vou falar para o meu cliente? Eu não tenho o que falar com o meu cliente, eu não tenho o que compartilhar com o meu cliente. E aí eu acho que não é esse o caminho. E não foi dessa forma que a gente orientou aqui os nossos clientes também. Por quê? Agora, mais ainda, é o momento que a gente precisa se comunicar. Só que o que muda? O que comunicar e como comunicar. Então, a gente dividiu essa parte da comunicação durante a pandemia em 3 ondas. Primeira onda, que já passou. Solidariedade. Então, foi aquele momento, não cancele, adie, né? Foram muitas campanhas lançadas nesse sentido e era na linha também, vou abraçar ali meu cliente. Segunda e terceira onda, a gente não tem a data para acontecer. A gente não tem data de nada, né, gente? Vamos falar a verdade que o nosso planejamento ele não tem datas. Ele deve ser feito com o que vai acontecer, mas não necessariamente com datas em relação a isso, porque a gente depende do que está acontecendo realmente no mundo. Mas a nossa segunda onda é a que a gente está vivendo agora. As pessoas estão exaustas de ficar dentro de casa. Eu falei com um cliente que ele me falou esses dias. Eu peguei trânsito e eu fiquei tão feliz em pegar trânsito. Eu fiquei tão feliz em sair da minha casa e ver gente na rua, por mais que, né, sem contato. Então as pessoas estão muito cansadas de ficar dentro de casa. Isso faz com que elas queiram ver coisas bonitas, divertidas, que tragam uma sensação de segurança também. Aí a gente já começa a migrar para a terceira onda. Então, pensando no que vocês podem divulgar em redes sociais, por exemplo, em e-mail marketing, em WhatsApp, agora é hora de divulgar coisas lindas, fotos lindas. Vocês podem brincar na linha de com quem você gostaria de estar neste paraíso agora?
Você pode colocar piscinas de 5 resorts no Nordeste para você aproveitar pós-pandemia. Então, você começa a fazer uma divulgação, trazendo ali imagens positivas, trazendo a live da pessoa fazendo a culinária ali, né, a gastronomia local e falando sobre o destino. Então, dá para a gente falar, sim, de turismo, dá para a gente falar de destino, dá para a gente falar de hotelaria. Aí você pode falar assim para mim, mas onde eu vou conseguir essas imagens, esses vídeos, essas informações? Então, ponto zero, jamais tire do Google, jamais tire de alguma rede social. Então, tem alguns canais que a gente pode pegar essas informações. Agora, nós temos um departamento na UNAV disso. Maravilhoso, pronto! Nessa época de pandemia, a gente tem um drive, temos vários colaboradores no grupo. Então, tem um que organiza todos os treinamentos que estão, porque pós-pandemia, porque a gente não consegue absorver tanta coisa, né? Sim. Porque você tem treinamento de todos os destinos possíveis e imagináveis. Então, a gente tem uma gente que está organizando tudo, porque no momento a gente vai lá buscar, e tem um arquivo de imagens, nós temos agora arquivo de destinos. Perfeito. Muito bom, muito bom. Tem excelente. Olha só, gente, aproveitem, porque isso é raro. Tem uma agente, acho que ela está até aqui, eu nem vi se ela está aqui hoje, a Vanessa Rubio. A gente faz blitz de Instagram. Ela dá dica, todo mundo posta qual é a imagem, qual é o destino, sabe? Então, nessa parte, a gente é bem organizado já. Muito bom, excelente. E aí, trazendo até como dica complementar ao que você já tem de conteúdo, os fornecedores, tanto operadoras, hotéis, os próprios destinos, nos sites dos destinos, eles divulgam ali enxovais para divulgar. Tem no Flickr, que é uma rede social, tem do Ministério do Turismo e da Embratur, que eles disponibilizam também conteúdo ali de forma grátis para vocês usarem. Tem que ver como colocar ali o crédito. E tem alguns bancos de imagem, que são bancos de imagem gratuitos. Então, sempre confundo, não sei se é o FreePic ou o PicFree, tem o Pixabay. Então, você pode usar de forma gratuita aquelas imagens que estão ali. Claro, se a gente falar de destino nacional, você não tem esse conteúdo. Eles divulgam muito mais ali destinos internacionais. Mas tem muito conteúdo bacana que a gente pode utilizar. As operadoras estão fornecendo bastante coisa para a gente. Perfeito. Eles estão alimentando, agora tem os canais do Telegram. Eles estão colocando bastante imagem, bastante foto. Eles estão nos alimentando também. Perfeito. Então, essa é a fase 2. E aí vem a migração para a fase 3. Qual que é a fase 3? Quando a gente já vai começar a entrar ali na venda. Então, vai começar a divulgar o que vai ser comercializado. Então, que a gente já vai ter mais segurança na venda. Que nem a Aline trouxe um pouquinho. Quando é que eu vou estar seguro, né? Que a gente tem que mostrar essa segurança. E quando a gente for fazer isso, a gente pode começar... Bom, vai ter Natal, gente? Se vai ter Natal, vamos divulgar Natal. Se vai ter Réveillon, vamos divulgar Réveillon. Então, quando a gente souber que a gente já pode começar a trabalhar com mais segurança a venda, maravilha. Vamos seguir com a venda. E aí, a gente trouxe uma outra palavrinha aqui importantíssima que a gente estava conversando nas nossas preliminares aqui, que é justamente a segurança. Eu preciso passar a confiança / segurança para o meu cliente. E tem bastante conteúdo que a gente pode fazer em relação a isso. Eu vou deixar para compartilhar minha tela no final, que daí eu já mostro algumas opções, tá? Para a gente seguir aqui. Então, passo 7 é o abraçar o cliente que a gente falou. Agora a gente falou de não parar de se comunicar. A gente não deve nunca parar de se comunicar. O que muda é a estratégia, o conteúdo, e isso casa diretamente com os outros 2 pontos, que é quais são os novos nichos que eu posso abraçar, que eu posso atender. Por exemplo, se alguém aqui for focado em viagem para a terceira idade, opa, peraí, esse é o público mais fragilizado com a situação. Então, pera lá, para quem mais eu posso vender? Com quem mais eu posso falar? Quem mais pode ser o meu cliente? Então, olhar ali em outros nichos, casado até um pouco com o que o Lúcio trouxe de público-alvo, buscar outros nichos que façam sentido. Poxa, eu não vendo corporativo. Não sei, será que é um caminho vender corporativo? Independente de para quem você vai vender, eu acho que tem uma outra palavra em marketing hoje que não tem como a gente não mencionar, que é parceria. Quem pode ser seu parceiro? E aí, eu vou dar um exemplo nosso da Business Factory com a Forci.
essa parceria que a gente tem feito e que já rendeu alguns outros frutos, fazem parte da minha estratégia de retomada. Como agência de marketing que tem um grande foco no turismo, a gente foi super atingido também, né? Então, já estamos no momento ali realmente de retomada para a gente, seja com o aumento da jornada da nossa equipe e retomando os negócios. Então, cuidados que a gente precisa ter é quem pode ser o nosso parceiro. Eu não vendo corporativo, mas eu posso passar a fazer uma parceria com as empresas que eu tenho no raio de 10 quilômetros da minha agência para oferecer alguma condição especial para os funcionários dessa agência e fazer uma comunicação específica ali para eles. Eu posso começar a fazer uma parceria com as escolas que eu tenho nas redondezas da minha agência e fazer alguma coisa diferenciada ali para os pais, por exemplo, para que eles viajem. Então, quem pode ser o meu parceiro? E aí, gente, a gente precisa realmente pensar muito fora da caixa, né? E olhar com muito cuidado. Até uma dica que a gente dá quando a gente faz esse exercício, caso você tenha equipe, tenha outras pessoas trabalhando com você, não faça isso sozinho. Junte as pessoas. E também não fale, fala o que você acha. Não. O caminho é, monta post-its, parceiros, todo mundo pensa, e a gente traz para discussão. Então, nesse brainstorm, nessa troca, vocês vão ganhando. Talvez até dentro da própria Unave possam ser trocadas ideias dessa forma, né? Funciona muito bem. Definindo quais são os nichos, aí a gente vai entender quais são os melhores canais para eu me comunicar. Nós não acreditamos que o marketing digital tem que ser o único, exclusivo e que não deve ser feito mais o marketing que a gente chama de offline. Isso não existe. O marketing é bom e positivo de acordo de onde está o seu cliente. Vamos falar do idoso, do público idoso. Se eu quero vender para o público idoso, não adianta eu estar no Instagram. Eu tenho que ir lá na igreja, no Facebook, e aí vamos falar um pouquinho de diferente Facebook. Tem que estar no Facebook, eu tenho que ir no baile da comunidade que tem na igreja. Onde que eles estão? É no clube que tem, no Esporte X que eu tenho bastante. Tem uma academia que é bastante frequentada por idosos. Onde está meu público? Esse é o ponto principal. Se eu vendo formatura para nono ano agora, na minha época eu estava séria, né? Para o nono ano, esse povo vai estar no TikTok, que é uma rede super nova que está chegando no Brasil, que é de diversão, de brincadeira, de bagunça. E eles são influenciadores para que o pai compre essa viagem. Aí é outra definição, né? Quem influencia a minha viagem, quem compra, quem utiliza. Se eu vendo para o público idoso, Facebook, eu preciso estar no Facebook. E aí a gente fala, hoje o Facebook ainda se configura como a maior rede social no Brasil. Só que o que acontece? Muita gente saiu do Facebook e foi para o Instagram, mas não fechou a sua conta no Facebook. Então, o que as pesquisas trazem? Se eu falo com um público mais elitizado, ele está mais no Instagram do que no Facebook. Se eu falo com um público mais jovem, de executivos, ele também está mais no Instagram do que no Facebook. Se eu falo com idosos, está mais no Facebook. E se eu falo mais com as classes CDE, Facebook também. Então, é importante a gente entender quais são os canais adequados. Outra coisa, e-mail marketing funciona muito bem ainda no turismo. Muito bem. Se você vende para empresas ou se você vende para o público final. E a gente tem clientes dos dois perfis. Então, acaba funcionando muito, muito, muito bem. Queria pedir licença aqui para compartilhar minha tela um pouquinho com vocês. Vou mostrar aqui alguns exemplos de conteúdo, tá? Que eu separei aqui para o nosso bate-papo. Eles são rapidinhos, tá? Peraí. Preciso que você só libere para poder compartilhar a tela, por favor. Deixa eu ver. Veja se deu certo. Pronto. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Deixa eu só fechar, gente. Pronto. Quero mostrar alguns exemplos de conteúdo, tá? Eu não vou mostrar todos os vídeos até o fim, para que a gente ganhe aqui tempo. Se vocês não estiverem escutando, por favor, me avisem.
Mas em um momento em que a gente tem que compartilhar confiança, a gente tem que mostrar o que também os nossos fornecedores estão fazendo. Eu sou Jérôme Cadier, CEO da Latam Airlines Brasil. Estou aqui gravando esse vídeo com mínima equipe de produção para poder falar para vocês sobre um assunto de muita importância nessa pandemia. O que a Latam está fazendo para garantir a máxima segurança e prevenção para quem precisa voar? Segurança sempre foi nosso principal pilar, estará sempre em primeiro lugar. Nós reestruturamos a nossa operação e adotamos medidas de higiene nos mais altos padrões do mercado. Nosso time gravou um pouco do que estamos fazendo para compartilhar com você nossos cuidados. Todos os nossos funcionários estão usando equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e álcool gel, além da lavagem constante das mãos. Para maior segurança dos nossos passageiros, estamos adotando, como medida indispensável, o uso obrigatório de máscaras a partir de 11 de maio em todos os nossos voos. No check-in, adotamos posições de atendimento intercaladas, filas individuais em cada balcão com distância de 1,5 metro entre as pessoas, álcool gel sempre disponível e sinalização reforçando o distanciamento necessário. Isso também acontece no momento do embarque e desembarque. A limpeza foi intensificada em todos os balcões. E muito importante, adotamos o mais alto protocolo de higienização e limpeza recomendado pela Anvisa em todos os nossos voos. Isso significa que um procedimento intenso de limpeza está sendo cumprido meticulosamente em todos os nossos voos para desinfetarmos todas as áreas de contato com álcool em 70% e outros materiais indicados pelos órgãos internacionais. Aliado a um sistema de pulverização antes do voo, isso garante o máximo de eficiência na desinfecção. Nossas aeronaves também contam com filtros EPA, que renovam o ar a bordo a cada 3 minutos, eliminando 99,9% das bactérias. Durante o voo, nosso serviço de alimentação está mantido e foi adaptado para ter o mínimo de manuseio e também oferecermos álcool gel em todos os voos. E sempre que possível, possibilitamos o distanciamento dos passageiros entre os assentos. Trabalhamos e revisamos a nossa operação com todo o rigor para garantir da origem ao destino as mais altas condições de saúde e segurança dos nossos passageiros e funcionários. Nosso compromisso, mais do que nunca, é que o mundo continue sonhando, mas com todo o cuidado. Então, esse é o da Latam. O que ele traz? Justamente a credibilidade. Esse aqui é um outro tipo de conteúdo que a gente também pode trabalhar. É aquilo, a gente não pode se fazer dono. Então, eu não posso pegar um texto que eu vi num jornal e colar no meu blog, ou colar e mandar como e-mail, como se fosse meu, colocar nas minhas redes sociais. Mas, se eu compartilho o link, eu estou dando o crédito justamente para quem é dono ali da notícia. Vou colocar uns 30, 40 segundinhos só desse aqui, que é uma notícia que saiu no Jornal do Almoço, que é o... Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Sebrae São Paulo está com kit de enfrentamento, que são conteúdos e ferramentas. É o principal canal de divulgação, né? O principal jornal do Rio Grande do Sul. Aos poucos é o da rede hoteleira. Aqui em Porto Alegre, os hotéis começaram a se adaptar aos novos cuidados. Aos poucos, a rede hoteleira vai retomando as suas atividades. Esse hotel, localizado na zona central de Porto Alegre, voltou a funcionar no início da semana passada, após estar fechado desde março. Para a reabertura, até mesmo um dos principais conceitos do empreendimento teve que ser alterado. Antes, se a hotelaria era hospitalidade, você ter mais gente acompanhando o passo a passo do hóspede dentro do hotel. Agora, o procedimento é você acompanha, mas à distância. Como é que você faz para ter o cliente sentindo que ele é bem atendido mesmo à distância? A resposta está vindo do cuidado. Os hotéis cumprem as medidas do decreto de distanciamento controlado, como o uso de máscaras e luvas, álcool gel em pontos de interação, uso de tapetes sanitizantes, limpeza extra, controle de elevadores, fechamento de áreas de lazer, entre muitos outros. Esse hotel, na zona norte de Porto Alegre. Mais uma vez, estou mostrando o quê? Cuidado, segurança, atenção. Cuidados que a gente também precisa ter na nossa comunicação. A gente teve um caso recente, né, de semana passada, do Beto Carreiro, que ele foi reaberto e a gente teve ali uma série de
imagens mostrando que davam a entender que o parque estava cheio e que tinha gente que não estava usando máscara ou não estava usando máscara de uma forma correta. Então, o Beto Carreiro foi o tema mais comentado do Twitter em um dos dias da semana passada de uma forma muito negativa, né? Uma super gestão de crise de imagem. Então, a gente tem que mostrar, tem que trazer sempre a informação positiva, sempre colocar essa energia na nossa comunicação, mas com muito cuidado para que as pessoas não a enxerguem de uma forma negativa, né? Então, aqui em relação ao Beto Carreiro, tinha gente que falava que era vergonha, tinha muita gente falando que você sentia um palhaço, né? Então, minha cara olhando o povo sem noção lutando Beto Carreiro em plena pandemia. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque se eu começo também a divulgar que um lugar está super lotado, as pessoas não vão querer ir para lá, porque elas também não vão se sentir seguras. Então, é um cuidado muito grande que a gente precisa ter. Nos veículos do trade, como Panrotas, Brasil Tours, Mercado e Eventos, Diário do Turismo, a gente também tem bastante informação que pode ser compartilhada. Lembrando do direito de uso de imagem e do direito autoral, né? E é muito importante, então, que a gente deixe o nosso cliente ciente do que está acontecendo, ciente sobre estas aberturas. Tem muito vídeo, esse daqui é da Disney, por exemplo, mostrando como é que está acontecendo a abertura dos resorts. Esse aqui, por exemplo, ele é só em inglês, ele não tem, eu não encontrei pelo menos a versão em português, mas é um outro tipo de conteúdo, pegando dos canais oficiais, colocando o link, né, mas mostrando para o nosso cliente por todos os caminhos. E aí, quando a gente fala, a gente tem segurança de oferecer alguma coisa, a gente pode trazer como resposta qual é a versão oficial ali do fornecedor. E eu queria trazer um case também da Tour House, eles estão fazendo uma ação muito legal, que é levar um influenciador, né, uma pessoa ali contratada com eles para contar as suas experiências de viagem. Então, passando bem rapidinho, Fala né? aí, pessoal, bom dia. Vinícius na área aqui. Então, ó, ele conta desde o momento que ele tá ali arrumando a mala. Claro que a gente não vai passar por tudo isso, né? Depois, quem quiser ver com calma, porque cada pontinho é um vídeo. Ele foi, por exemplo, para esse hotel que foi aberto, né? Blue Tree Porto Alegre. E aí ele conta passo a passo o que aconteceu, como aconteceu. Ele traz essa experiência. E trazendo essa experiência, ele traz o que também? Segurança para o cliente. Então, nos vídeos, ele traz ali desde do elevador do aeroporto, como é que foi a experiência, quando saiu do aeroporto, quando chegou no hotel, como é que foi a parte de A e B, e por aí vai. Então, depois vale dar uma olhadinha para... Essa Thaís House não sou eu, tá, gente? Tem nada a ver comigo. Então, ele traz ali, vale dar uma olhadinha para tirar alguns insights e tirar algumas ideias também. E, gente, qual é o problema da gente olhar referências, né? Pelo contrário, eu sempre acho que olhar referências, trazer ideias diversas para aplicar para o nosso negócio é sempre extremamente positivo. Então, fechando ali os nossos passos. Abraçar o cliente, não parar de se comunicar, definir quais são os canais de comunicação e identificar novos nichos para que a gente possa trabalhar. Isso aí. Abrir para perguntas. E aí? Eu vou aproveitar, gente, enquanto o Lúcio vai interagindo com você, eu vou trazer um pouquinho das nossas redes sociais, tá? Tanto da Business Factory quanto da Forsee. Aí, só uma dica adicional. LinkedIn. Usem e abusem do LinkedIn. Não estou falando da página, estou falando de perfil. Tem alguns de vocês, inclusive, que eu já estou conectada, mas usem e abusem de perfil. Alexandre, você está levantando a mão para fazer alguma pergunta? Não? Por favor. Pode fazer. Boa noite a todos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu não sei se é uma pergunta ou se é um assunto recorrente, talvez a dúvida, a Inês colocou isso, que o ponto é como vender, o que vender, o que foi dito, que a gente não, que o ideal não é publicar promoções, os pacotes, mas sim se fazer mostrar, né? No dito popular,
vamos colocar assim, o Lúcio é do Nordeste, vai entender, ficar amostrado, né? Tá mostrando. É isso aí. Não Tô é, me Lúcio? mostrando. É isso aí. Tá mostrando. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é que assim, e de novo, o assunto é recorrente. A gente tem alguns polos sendo abertos e estão abertos. Diariamente a notícia muda, né? Então fica sempre a dúvida: pô, Gramado está fechado, Canela está aberta, ou vice-versa. Quer dizer, o que separa uma cidade da outra não é nada, porque a avenida é contínua, né? Então, aí você pega e vai vender o quê, sendo que ali, Serra Gaúcha, é um destino só de várias cidades, né? Então, você vai vender Serra Gaúcha, você vai vender só Gramado. É uma coisa assim um pouco ambígua, né? No mínimo. Isso para dizer o mínimo, para eu tentar ser sucinto. Eu confesso, e acho que muitos colegas talvez tenham a mesma opinião, pelo que eu sinto a Inês também, a insegurança. Tudo bem, a gente tem feito, como foi dito, as blitz semanais, isso é bacana, tem tido um engajamento, mas colocar um produto em venda, eu, por exemplo, dificilmente nesse período publiquei coisa internacional, apesar de ter uma especialidade. Mas eu não publiquei nada, por exemplo, sobre a Terra Santa. Por N motivos. O que eu vou publicar? Porque, assim, na minha cabeça, é até um pouco imoral eu falar de Terra Santa, sendo que as pessoas não têm emprego mais. É o que vocês também falaram, as pessoas estão com contrato suspenso. As pessoas... Então, eu me ponho um pouco na posição do cliente. Se eu me alongar, alguém me chama atenção, mas talvez isso seja o reflexo de tudo o que a gente tem vivido, né? A gente precisa vender mais do que nunca. São 90 dias caminhando para 100 dias ou mais aí parados. Não há quem tenha fluxo de caixa suficiente para se manter. A gente tem tido consultas, mas algumas consultas que eu tive, eu falei para o cliente, eu falei, olha, espera, não adianta você querer comprar um Bariloche agora para viajar em agosto. A gente não tem segurança se vai ter voo, se os hotéis vão estar abertos, se a Argentina vai abrir a fronteira ou se vai fechar daqui uma semana, porque fecha a fronteira, abre de novo, fecha o outro lado. É mais ou menos isso. Então, aí, voltando para o nacional, o que, se a gente realmente... Não sei, a gente fica realmente confuso. Não é nem perdido, é confuso, né? Porque é mais ou menos isso aí. Desculpe se eu me alonguei. Não, de forma alguma. Alexandre, eu penso o seguinte, tem coisas que a gente não vai conseguir divulgar a venda, lembra? A primeira, a segunda e a terceira onda. Então, a terceira onda, a gente está numa fase de migração, mas a gente ainda não está com tranquilidade na terceira onda, que é quando a gente vai entrar na divulgação no sentido de venda, né? Numa divulgação promocional. Por quê? Porque a gente tem essa insegurança. Como é que eu vou vender uma coisa hoje que eu não sei se amanhã vai estar aberto o destino? Não estou falando nem em questão da situação da pandemia, de estar mais tranquila. Não sei se o destino vai estar aberto, não sei se as fronteiras vão estar abertas para nós. Né? Eu não sei se do Brasil a gente vai conseguir sair. Então, orientação que a gente dá, né, a sugestão que a gente traz é justamente trabalhe a divulgação. Até quem foi que trouxe, a Mila trouxe, quem é visto é lembrado. Talvez você não vá para uma comunicação promocional, mas Bariloche é uma coisa que você vende muito, que você confia que você vai conseguir vender temporada de inverno? Talvez não. Mas, Gramado, dá para vender? Porque Gramado... Você é do Nordeste, Alexandre?
Não, de São Paulo. Eu sou daqui de São Paulo. São Paulo. Mas, por exemplo, Nordeste, a gente sabe que o Nordeste emite muito para Gramado, né? Então, Gramado é um destino que você vende bastante. Começa a divulgar imagens de Gramado, começa a divulgar posts de destinos. E aí, naquela linha da segunda onda que a gente falou, com quem você gostaria de estar aqui neste momento? Quem você vai... Marque aqui quem você vai levar para Gramado pós-pandemia. Então, destino, hotel, piscina, detalhe. Eu não sei se eu estou errada. Essa semana eu estou com uma estratégia de postar promoções nacionais. Eu estou querendo encarar para ver qual vai ser o resultado. Eu pedi já várias promoções, alguma coisa, e vou mandar, vou ver o que vai dar. Porque e aí, a gente tem feito mesmo, né? Para não ser uma coisa egoísta. Eu vou dar um exemplo. Eu vou pôr promoção e vou sentir o que vai dar, aquilo tipo de desespero. Eu vou dar um exemplo. Existem as pessoas que são desesperadas por viagem, tá? Eu me qualifico como elas, certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu acho que o Japão é um lugar que vai ser super seguro, vai ser um dos lugares mais seguros, porque eles são muito tempo que eles se previnem contra esse tipo de coisa. Então, março de 2021, eu já comprei Japão, tá? Se não der, tá muito claro lá na venda o que é que eu posso fazer com aquilo. É um risco meu de ir ou de não ir, de ter que remarcar e pagar mais caro, mas eu comprei. Foi muito boa essa colocação da Gisela. Eu queria colocar aí, Alexandre, eu acho que, lógico, veja, cada um tem que ser aquilo que consegue ser. Isso é um ponto importante, tá? Eu também sou empresário e eu primeiro tive que reacomodar minha vida financeira. Pode ser correto para você, né? Exatamente. E a gente não pode achar que também, a gente também tem que ser flexível na nossa forma de ver, mas sem ferir os nossos valores mais importantes. Então, primeiro, você é empresário como eu, você tem que pensar na minha sugestão de visão eu preciso de receita, primeiro ponto. Como eu vou conseguir isso? Sem ferir os meus objetivos e valores que eu tenho. Então, talvez você tenha uma visão muito mais, Alexandre, do que, por exemplo, a Inês, e com outros, de ser o cara da validação, por exemplo, do roteiro de Terra Santa sobre, olha, se você tem que ir ou quer ir, fala comigo, porque eu vou te dizer pelo menos o que você pode esperar de lá. E eu vou te dar informação. Você vai ser aquele cara da central de informações sobre protocolo, sobre segurança, sobre as questões de quando, o que fazer, como é que está hoje, como é que não está amanhã. E também é uma informação madura que tem que ser buscada de uma forma estruturada. Não pode simplesmente recortar e colar, né? Então, acho que isso é um ponto importante para todo mundo, que assim, a forma de se comunicar vai de várias formas. Eu gosto dessa história da Inês do laboratório. Cara, por que está todo mundo dizendo que eu não posso fazer promoção? Estatisticamente, a gente não tem como ter certezas nesse negócio. Eu postei lá, 1000 pessoas falaram que eu sou um carnificina, mas 2 pessoas me ligaram e eu fechei. Paciência. Eu vou avaliar a minha imagem do meu negócio quanto a isso aí. Então, mas eu acho que todo mundo pode ser uma coisa nesse momento, que é, por exemplo, um especialista em relação a como viajar de uma forma segura. Todo mundo deveria pensar dessa forma que está aqui dentro da nave hoje. Então, como é que você vai construir isso? Olha, liga para mim. Você não vai vender, talvez, o roteiro. Você vai vender, olha, eu sou um especialista nisso. Se você quer viajar para o roteiro tal, fala comigo antes. Se você quer fazer uma viagem no Brasil, fala comigo antes. E aí você vai construir com o cara essa saída, né? Isso eu acho que é bem importante. E fazer os laboratórios com a comunicação, como a Thaís falou, de uma forma estruturada, pensando no que pode, palavras, né? Enfim, isso tudo é muito, acho que faz todo sentido. Alguém mais, gente, mais perguntas. Alguém é de Minas aqui? O grupo tem muita gente de Minas. Eu não sei se tem alguém aqui. Ó, Minas, por exemplo. Minas, ok, fechou novamente agora. Mas no feriado de maio, que aconteceu, eu tenho uma amiga que mora em Belo Horizonte, ela foi para um hotel fazenda no meio da pandemia e esse hotel fazenda estava lotado. Todos com máscara, todos usando álcool em gel, mas estava lotado, justamente porque as pessoas já estavam desesperadas de ficar dentro de casa e, havendo ali uma possibilidade, uma oportunidade, vamos sair de casa. Então, eu sou bastante otimista também em relação a isso. Eu acho que foi a Vanessa quem trouxe, né? Que já tem muita gente saindo para viajar por perto. É isso. Aí não tem mais o lotado do lotado de antigamente, né? Exato, é um outro lotado. Está lotado com 40%, não tem mais lotado. Isso aí.
Exato. E, Alexandre, só finalizando, né? As pessoas tem gente que está com suspensão de trabalho, tem gente que foi demitido, mas para muita gente não mudou nada. Continua trabalhando muito mais, ganhando ali os seus rendimentos da mesma maneira e vai querer sair loucamente para viajar. Eu sou que nem a Gisela, já estou louca aqui para sair de casa para viajar e para continuar nosso planejamento de viagens. Então, eu concordo. A gente vai entender. Mas é que, assim, semana passada, a gente, nesses bate-papos com os clientes, que a gente liga, pergunta, o WhatsApp, enfim, alguns clientes, algumas empresas estão falando assim, eu vou ter que fechar a empresa, não estou vendendo nada, estou demitindo 10 funcionários, estou demitindo 15 funcionários. Você vai falar o quê? Mas tem muito aposentado também, né? Que falar uma coisa? Pode. De tudo. Então, é assim, eu entendo que tem muita gente que está para baixo, tem altos e baixos, a gente passa por fases nesse período de estar todo mundo fechado, a gente está passando por algumas fases. Uma hora a gente está muito bem, ou pelo menos acha que está bem, ou que se a gente consegue achar uma luz no fim do túnel, que nem a Inês achou essa semana, ela acha que vai fazer essa programação, ela se identificou. Então, acho que cada semana a gente se acha de um jeito. A gente está tentando resolver as nossas coisas. Né? Então, tem dias que eu estou mais para baixo, tem dias que eu nem apareço. Às vezes a Inês fala assim, cadê a André? A André está sempre participando, sempre com a cara aqui na tela, que eu acho legal ver as pessoas. Isso faz parte do nosso dia a dia, porque a gente trabalha com agência, trabalha com vendas, trabalha com gente. Então, a gente está sentindo essa necessidade de falar, de conversar com as pessoas. Esse é um ponto. Outro, eu entendo que tem empresas que vão fechar, eu entendo que tem pessoas que vão mudar de segmento. Eu trabalho com turismo há 18 anos, mais voltada para parques. Então, é parques nacionais. Quando o Hopi Hari falou que ia abrir, eu disparei para as agências que são parceiras, para os clientes, para famílias. Não só, eu achei que era mais alunos, porque é mais voltado para o público jovem. Mas muitas famílias entraram em contato. Nossa, eu fiquei super animada. Você deu um gás que eu falei assim, nossa, tô aqui, tô de novo na onda, né? Peguei minha prancha na onda, fui lá surfar, mesmo sem saber, tô lá surfando. O parque, depois de 2 dias, falou assim, olha, Campinas está com alto índice de incidência, blá, blá, fechou. Nem chegou a abrir, né? Então, assim, eu entendo tudo isso, e eu entendo a aflição do Alexandre, que ele fez esse comentário, que todo mundo está passando por isso. Mas eu também entendo uma outra coisa. Tem gente que tem dinheiro. Hoje não tem para onde ir, mas tem gente para gastar. Então, se esse cara que vai fechar não é o nosso cliente, ou se era o nosso cliente, não vai ser mais daqui para frente, porque ele vai fechar, a gente, para sobreviver, vai ter que ver um outro meio, que nem mesmo a Thaís falou, um outro buraco para a gente poder cavar e achar o ouro da gente. Então, se é um cliente, quem é que hoje tem dinheiro, independente de ter pandemia ou não? Eu trabalho com escolas, então os professores não estão preocupados se vai ter, vão deixar de receber. Outro dia eu estava vendo uma live do prefeito aqui de Santos que os funcionários públicos estavam preocupados quando que iam receber a primeira parcela do 13º. Eles estão preocupados se a gente está 95 dias parados no turismo? Eu acho que não. Então, assim, a gente tem que achar esse povo que tem dinheiro, que tem. Tem muita gente que tem dinheiro. Então, se eu trabalhava com escola, a escola esse ano acabou para mim. Né? Eu sei, já falei com vários, já visitei, porque por mais que fale que não podia visitar, né, que nem você falou, vai de encontro ao cliente, eu vou de encontro. Mesmo chegando de máscara, levei de brinde máscara para os meus clientes, né? Porque o que a gente vai dar nessa hora de pandemia? Levei máscara. Então, levei modelo novo que ela não tinha. Então, achou legal, conversamos, trocamos ideia. Então, isso é o que eu acho que teria que estar vendo. Cada um se adequa e se acha no momento que você está. O Duda achou câmera, achou lá o jeito de falar, ele está falando. Eu ainda não me achei falando, né? Eu falo assim com vocês, mas ainda não me achei na câmera. Mas eu acho que é isso. Cada um tem o seu momento, de altos e baixos. Olha só, a André colocou aqui, quem decide se vai viajar ou não é o próprio cliente. E a nossa função é dar informações corretas. Perfeito. Por que eu digo isso? Porque ninguém está preocupado, por exemplo, as business OTAs, as OTAs da vida, as Viajanet, aquelas que né, não pararam, elas estão ofertando, e eu vou dizer, gente, estão comprando.
As pessoas estão comprando. Agora, é muito mais fácil os clientes que querem comprar hoje, como a Thaís falou, e eu repito isso, friso isso, vocês nunca tiveram tanto no topo como estão agora, porque vocês mostraram o seu valor durante a pandemia. Isso a gente vê de vários clientes, inclusive clientes corporativos que já conversaram com a gente, disseram que não se incomodariam de renegociar os seus contratos, porque sabe que as medidas vão ser diferentes, que as coisas vão ser diferentes. Você quer ver outra coisa? Quando a gente fala de precificação, puxando um pouco para o corporativo, ninguém recebeu nada durante 3 meses, concorda? Quem foi que deixou de trabalhar durante 3 meses aqui? Estava todo mundo trabalhando. Então, os modelos de precificação, eles têm que mudar. O que a gente tem que fazer é realmente sair da caixa e ver novas formas de fazer as coisas. Porque vai voltar, mas não vai voltar igual nunca. As pessoas não são iguais. Eu, Gisela, não sou igual ao que eu sou, o que eu era 3 meses atrás, quando eu cheguei numa viagem que ia ser minhas férias, que eu estava em Madrid. Um dia antes de fechar, eu escapuli de lá, por informações de agência, porque eu sou de dentro do turismo, que vai fechar a Europa, vem embora. Peguei e vim embora. Quando eu cheguei aqui, tive a grata surpresa. Eu e o Lúcio perdemos todos os nossos contratos. Todos os nossos contratos de trabalho corporativo. Quem foi que deixou de trabalhar durante um dia? A gente trabalhou bem mais. Por quê? Porque a gente transformou a nossa vida em online. A gente tirou o projeto de 2 anos da gaveta e botou para correr em 2 meses. Hoje a gente está saindo com uma nova plataforma de ensino chamada TwoLift, da parte de EAD, tudo online. A gente vai botar a maior parte da vida de ensino da gente, de capacitação da gente e de parceiros como a Thaís, e pessoas que a gente escolhe a dedo e olha o conteúdo bem estruturado e vai colocar lá dentro também, né? O que a gente fez também de estar participando de várias reuniões aqui no exterior, fiz live com uma ex-parceira minha, na época que eu era diretora de uma TMC, eu fiz live com ela representando 72 países, falando o que ela achava do mundo, como é que o mundo ia reabrir. Então, se informar, tentar mudar a forma de ver, tentar mudar a forma de fazer, porque igual não vai ser. Isso é uma o Duda coisa, quer falar alguma coisa, né, que a gente tem que entender. Tá? Pode falar, Lúcio. Duda quer falar alguma coisa, Duda. Eu respeito profundamente. Primeiro, quero mostrar para a Inês que minha internet está funcionando. Tô vendo. No comecinho deu uma rateada, viu? Tem uma relação aí. Ficou falando assim, uom. É uma DR. Então, dizer que eu respeito profundamente quem não está vendendo, ou quem não está vendendo, não, quem não está oferecendo viagem, né? Mas eu tô tocando o pau, bicho. Pareceu que querendo vender, eu tô vendendo, entendeu? Querendo comprar, eu tô vendendo. Eu não tenho, assim, sem pudor. Porque eu vi muita gente dizendo assim, porque daí você vai ter problema lá na frente, bicho, lá na frente eu penso. Hoje eu tô vendendo, entendeu? Traz pra dentro, depois a gente resolve. Não vamos criar problemas antes dele nascer. Desculpa, se você não vender, outro vende. Exatamente. Certo? Outro vai vender porque ele quer comprar, acabou. E tem outra também. Eu até falei aqui muitas vezes já que a crise a gente resolve no dia a dia. Isso virou um mantra para mim nesse período de pandemia também. Eu resolvo no dia a dia. Hoje, eu assim, não vou vender Europa para semana que vem, porque não dá, o cara não vai embarcar. Né? Seria até uma burrice. Agora, o cara quer comprar para novembro, bicho, estou vendendo. Se novembro não der, eu vejo o que eu faço, entendeu? Porque não é possível. Se as companhias aéreas amanhã, se essa, desculpa a palavra, se essa bosta continuar até novembro, e lá em novembro, as companhias vão ter que flexibilizar de novo, né? É aquela história. Eu vendi Clube Med em março para janeiro do ano que vem. Velho, eu vendi. Se vai ou não vai, dá para viajar. Tem a opção de remarcar, né? Mas, cara, se tiver fechado em dezembro, eles vão ter que flexibilizar, não vão poder manter a coisa. Então, assim, minha palavra de otimismo é toca o pau. Até a Cíntia colocou. Bota o dinheiro para dentro. Colocou aqui.
mês passado vem de volta ao mundo. Olha aí, coisa linda. Vou falar desse case, viu, Cíntia? Parabéns, viu? Esse daí é animado. Meu Deus do céu. Não, mas Duda, o que você está falando é interessante. Eu acho que é importante ter esse otimismo, ter essa pegada. Eu acho que isso faz toda a diferença. E também, trazendo um pouquinho do que o Alexandre falou, ter um pouquinho também dessa precaução, lógico, né? Se o cara está a fim de viajar, meu camarada, a sua função é mostrar para ele para onde ele vai, como é que está, o que está acontecendo, o que pode acontecer, e se acontecer, você vai estar aqui para ajudar ele quais são as alternativas de hoje que podem ser de amanhã diferentes. Você Muita fez informação. o seu trabalho. Você fez o seu trabalho, né? Fez a transparência do seu trabalho. Ele que decide se ele quer viajar. Eu só quero dizer que eu não sou pessimista, eu sou conservador. Com certeza. Eu sou conservador porque assim, a gente tem uma história aí de já ter vivido muita coisa, então de repente você me tira o pé do acelerador para não acarretar maiores danos do que tudo isso já causou, né? Então, a gente fica analisando aí. Eu respeito profundamente quem toma qualquer posição. Eu acho que a gente tem, né? Não quer dizer que eu não queira vender, não. Obviamente, se chegar alguém querendo comprar para o ano que vem, eu vendo. Né? Também não vou saber o que vai acontecer, porque futurologia, minha bola de cristal, realmente ficaram de entregar, mas veio nublada, né, Alexandre? Veio nublada a bola. Gente, a Rafaela quer falar. Eu comprei no Magalu, mas não entregou, entendeu? Vamos lá, que a Rafaela quer perguntar. Pode falar, Rafaela. Faz um tempinho, Rafaela, pode falar. Oi, gente, boa noite para todos. Só queria que a Thaís comentasse só mais um pouquinho, que ela só pincelou, do fato do LinkedIn. Porque, para mim, o LinkedIn era só conexões de quem quer novos trabalhos ou recolocação. De currículo, né? De currículo, né? Então, ela só pincelou e eu até já marquei aqui também. Ó, a gente podia fazer uma live específica sobre o LinkedIn, tá? Vamos. Porque, se quiserem, ficou totalmente à disposição. Tem muita coisa legal pra gente falar. Vou marcar, sim, porque ninguém falou sobre isso ainda. Você levantou a lebre, eu achei muito interessante, porque para mim era só realmente recolocação de trabalho e essas coisas. Vai lá, as pessoas falou, viu, Thaís? Assim. Thaís, isso é uma dica, viu, de todos os... A gente tem feito bastante treinamento e eu procuro aqui na UNAV não trazer de destino, porque todas as operadoras... Claro. Então, todas as que eu tenho que fazer são justamente sobre ferramentas e uma forma dos agentes se especializarem e tentar estar melhor sempre. Fiz de Trello, de Canvas, de várias coisas, né? do Instagram. E LinkedIn ninguém fez. Então, vou fazer... E a gente aprendeu essa semana, não foi, Thaís? Angela, eu e você aprendeu umas coisas aí essa semana. Já compartilhamos um pouquinho ali. Uma coisa que é importante falar, pessoal, é o seguinte, a gente ia deixar para o final, mas é legal falar. E aí eu finalizo com o LinkedIn. A gente vai fazer um curso, a gente está com um curso sobre marketing de retomada. Tá? A gente não botou aqui, mas entrando naquele site, no www.marketingderetomada.com.br, a gente vai fazer um curso de 33 horas sobre esses temas. Então, a gente vai discutir isso tudo muito mais profundamente. Com a parte prática, ensinar a fazer orçamento, ensinar a parte de ensinar bem mais a marketing digital, etc. O Lúcio vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas só para deixar já aqui na mesa, tá? Perfeito. E até só trazendo mais um pitaco. Né? Posso fazer sim de LinkedIn? Claro, só vou dar mais um pitaquinho sobre isso que a gente falou, daí eu já finalizo sobre o LinkedIn. Levando em conta toda a parceria que a gente tem, né, com a UNAV, na verdade, parceria do Lúcio, da Gisela, já com a UNAV, a gente realmente preparou até um link especial, diferente daquele que a gente trouxe, vou colocar aqui para vocês, que é realmente com valor VIP. A gente foi por um valor super acessível mesmo para a gente conseguir ajudar o nosso mercado. Voltando para o LinkedIn. LinkedIn, gente, a gente tem 2 pontos, né? Eu tenho a página da minha agência, a página ali da minha empresa e eu tenho a questão do perfil. A página é importante para posicionamento,
Rafaela, você trouxe um ponto que as pessoas realmente pensam, o LinkedIn é um currículo, o LinkedIn serve para eu ser contratado, para eu mudar de emprego. Ou para receber currículo, como tem uma Ou para receber currículo, o RH. Recebo vários currículos. Exato. Para isso também, obrigada, Aline, para isso também. Porém, ele é muito mais abrangente. Né? O LinkedIn ele é uma rede social para você fazer negócios. Então, para você se posicionar, principalmente como profissional mesmo. Então, eu sou profissional agente de viagens e eu quero que as pessoas saibam disso. Eu quero que elas saibam que quando elas precisarem, elas trabalham tanto, quando elas precisarem viajar para descansar, elas podem contar comigo. E por que eu tenho orgulho de ser agente de viagem? Por que eu gero essa credibilidade como agente de viagem? E aí a gente tem uma série de técnicas, tem uma série de insights, que óbvio que não vai dar tempo da gente falar isso aqui agora, né? Mas que a gente trabalha. Vamos marcar, sim. Vamos marcar essas dicas sim, para o grupo. Com certeza. Trago Legal. aqui, sim, alguns insights de como a gente trabalhar. Uma coisa não elimina a outra. Só que quando eu falo de página, eu tenho o posicionamento da minha empresa e eu não atinjo tantas pessoas. Quando eu falo de pessoa física, o meu perfil, eu atinjo muito mais gente e eu consigo conversar, me conectar ali com as pessoas. Inclusive, coloquei aqui os nossos LinkedIns pessoais para que a gente possa continuar conversando, trocando insights, trocando conteúdo. Só falar, muita gente, inclusive, Rafaela, pede mentoria da gente no LinkedIn. Como é que, não só para a parte profissional, não. Como é que deve agir como empresa e tudo. Então, ali é um lugar para você se mostrar como especialista em alguma coisa, por exemplo. Isso. Tá? Então, durante a pandemia, desculpa, Gi. O que o Lúcio e a Thaís falaram sobre você fazer upload de diferencial, etc. Você selecionar quais são os seus diferenciais, fazer o upload, o LinkedIn ele é muito bom para ser usado com os seus diferenciais, por exemplo. Tá? E eu já tive 3 pedidos de propostas pelo LinkedIn de pessoas que eu não conhecia durante a pandemia. E tem uma coisa, né, Thaís? As pessoas me indicaram, me marcaram, vieram falar comigo. Por quê? Por conta do posicionamento que eu tenho relacionado a marketing, turismo e agência de viagem. Que são os meus pilares ali. Construção de autoridade, o LinkedIn é bem importante. Isso. Né? Perfeito, perfeito. Construção de autoridade. Trouxe ali uma linguagem até técnica que a gente usa, perfeito. É isso aí. E só para fechar esse ponto do LinkedIn. Do agente. Só para fechar esse ponto do LinkedIn, para a gente fechar aqui nossa live de hoje, para você ter uma noção, o LinkedIn ele começou sim como uma coisa muito fechada no mundo corporativo, muito mais ali uma questão de pequena visibilidade. Hoje ele tem, gente, stories lá dentro, você faz live lá dentro. Ele abriu, ele está agora querendo concorrer com os outros dois, né? Os primos ricos, Facebook e Instagram. Então, ele vai crescer. Ele tem os dados ali dentro, a base é muito mais limpa, é muito mais ali, né? Então, ele é uma rede social agora como o Instagram e o LinkedIn. E o Facebook, né? Tá, em termos de ferramentas internas que você tem lá. Então, você cada vez com mais ferramentas, é isso aí. Isso. Você colocando coisas coerentes lá dentro, o alvo está lá dentro, você tem uma rede fantástica. Bom, só para finalizar... São perfis diferentes, né? Vamos lá, Lúcio. Finalizar, vamos lá. Primeiro, assim, gente, foi um prazer muito grande a gente estar aqui. Desculpa a passada do tempo aí, principalmente da minha parte, é que a gente fala demais. E aí, eu quero só finalizar isso aqui, dizendo para vocês que, como a Gisela colocou antes, a Thaís também, há um mês e meio atrás, a gente lançou um curso que é os 10 passos para retomada, do marketing de retomada, e a gente nem tinha pensado em fazer isso aqui. Então, a gente está lá com esse curso já aberto, num modelo também de prospecção de negócio e tal. E aí a gente agora está aqui hoje e a gente conversou com a Inês e eu tenho essa liberdade para colocar para vocês. Assim, a gente fez uma condição muito especial para quem está aqui hoje. Os 44, né, Inês, que estavam aqui, eu acho. Assim, a gente tem uma condição mega, a gente tem uma condição especial para o NAV, que é 20% do valor do preço que a gente tem. Que o preço, gente, é 400 e quanto? Que eu não me lembro mais. Divide em 6 vezes, né? 432 menos 20%, divide em 6 vezes. E para vocês que estavam aqui, foi o que a Thaís liberou, que é o VIP, para quanto, Thaís, aquele valor lá? 250. 250 reais para quem? Os 44 que estavam aqui, né? De 6 vezes.
em 6 vezes isso ainda. A gente tem que trimar para quem está junto com a gente. Então, mas o mais importante para nós disso tudo é que a gente passou aqui quase 2 horas com vocês e que a gente tentou fazer o melhor que a gente pode. A gente está trazendo muito otimismo. O que vocês querem é o que o povo quer, só que a gente está no hiato, né? Nesse momento, tá? Enfim, ó, tem uma pessoa aqui, Mila, precisa melhorar esse valor. Meu cartão estourou. Liga para nós, liga para nós. A gente vai te ajudar. Bom, gente, obrigado, viu? Vou deixar a Thaís e Zelo também terminar. A gente agradece isso, agradecer. Eu que agradeço. Espero que tenha sido muito bom. Para a gente foi ótimo. Vamos pegar mais um pouquinho de vocês aí semana que vem para a Thaís explicar um pouquinho, daí traz essa aproximação maior. E eu acho que até você no começo, Thaís, não sei se vocês vão fazer os 3, ou se você vai fazer sozinha, no próximo do LinkedIn, você comenta desse curso, porque muita gente já foi embora. Eu não tenho controle de antes de quem estava. Então, eu acho que você pode, quando a sala estiver cheia, você comentar sobre isso, já postar o link para quem tiver interesse, porque muita gente foi embora e não viu, e eu não tenho controle das outras pessoas que estavam. Não fica salvo aqui, só se a gente ver na gravação depois. Perfeito. E só lembrando que esse valor é em 6 vezes, então ficam 6 de R$40, R$41, enfim. São 4 Coca-Colas, pessoal. 4 por mês. 4 Coca-Cola por mês, tá certo? Olha só, foi um prazer enorme. Super obrigada. Prazer conhecer vocês. A gente gosta assim quando a gente tem uma turma interativa e vira realmente um bate-papo. Né? Isso é bom. Não é legal quando é um monólogo, só um fala, não. Esse bate-papo é o que realmente contribui muito, faz com que a gente também aprenda. Eu aprendo demais quando estou ali num ambiente de aula, num ambiente de live. Perfeito, obrigada. Viu? Pessoal, minha vez aqui de agradecer, agradecer estar aqui. Foi uma live diferente. Como a gente foi o grupo que primeiro lançou esse tipo de curso de retomada que surgiu de várias conversas nossas, né, anteriores, a gente já foi convidada para fazer para outras empresas, a gente foi convidada pela Abracop, foi convidada por algumas outras associações, mas nenhuma foi um bate-papo, todas foram uma live no Instagram, onde a gente não pôde trocar assim, dessa forma com ninguém. Então, hoje foi um prazer participar desse novo modelo aqui de marketing de retomada e ter as perguntas tão próximas da gente para a gente poder também responder olhando no olho, né? Olhando no olho, mesmo que seja no olho através do digital, né? Que a gente vai ter que se acostumar um pouco com isso também. Então, muito obrigada, boa noite. E fazer o Zoom por causa disso. O Zoom traz esse bate-papo que não traz as lives do Instagram. Muito bom. A Mila quer falar, Mila? Você quer falar? Eu quero agradecer. Eu fiquei tão empolgada que eu comecei a ouvir na rua, vim dirigindo e ouvindo. Arrumei as coisas ouvindo, assistindo. Assim, eu quero agradecer o envolvimento de todos, o que vocês transferiram para a gente com muito carinho. E, claro, eu vou pedir bolsa. Tá certo. Olha, e a Sibila, que bom esse seu comentário, viu? Uma coisa que a gente particularmente, eu sou demais, não deixem que ninguém diga que vocês não são importantes para esse turismo. Primeiro, o turismo é importante para a vida do ser humano. Segundo, vocês são a cadeia que mais vende no mundo. Ponto. Pode falar o inferno que quiser, gente. Eu estou nesse negócio faz 25 anos. Vocês são a cadeia que mais vende no mundo. Vocês são os caras mais importantes. A gente está passando por um momento difícil, mas isso vai passar. A gente tem que estar preparado todo dia, porque todo dia pode ter uma venda. A gente não sabe. Não deixe, não baixe a cabeça que vocês são ricos. Eu digo que a gente vai ficar rico agora no pós-pandemia, porque o povo está insano para sair de casa, insano para viver alguma outra coisa. Ninguém suporta mais ver as mesmas pessoas. Vem de viagem de carro alugado, viu, Mila? Isso, viagem de carro alugado para hotelzinho pequeno, para o cara só. Aí depois ele vai começando a sair devagarinho até voltar a voar o mundo. Gente, obrigado. Gente, obrigada. Pessoal, boa muito noite. obrigada. Boa noite. Estamos juntos. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau. Inês, mas que legal. Amei. Que bom, querida. Obrigada. Obrigada a todos. Vamos lá preparar a janta agora.
Vamos, eu já até lanchei, ó. Ah, eu ainda vou fazer, o pessoal está gritando aqui já. Tchauzinho, obrigada, Inês. Tchau, Tchau. gente. Tchau, tchau. Obrigada.